Yuri já tinha passado por um relacionamento que não acabou nada bem. A ex terminou gritando, dizendo que ele era egoísta, que só pensava em si mesmo. Foi um baque. 2 anos se passaram desde então. O tempo ajudou ele a se acalmar e aos poucos, Yuri voltou a ser ele mesmo. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Ele viu uma garota ruiva passando, linda, com um sorriso que parecia brilhar mais que a luz do sol. Na hora, ele pensou, será que o destino tá me dando uma segunda chance? O nome dela era Lizzie, uma estudante de intercâmbio vinda do Reino Unido. Os dois começaram a conversar e em pouco tempo estavam juntos. Já estavam namorando há 3 meses e Yuri mal podia acreditar. Lizzie era animada, esportista e cheia de energia. Yuri se achava sortudo demais, tipo, como uma garota assim foi cair comigo? Ele sabia que outros caras olhavam pra ela, mas, sinceramente, não ligava. Pra ele, Lizzie era a garota perfeita, aquela que ele queria ver todos os dias. Tudo começou quando Lizzie tomou a iniciativa. Sim, ela quem chegou nele. Um dia, no prédio da escola, ela apareceu, olhou nos olhos dele e disse que gostava dele. Direto assim. Yuri ficou em choque, mas aceitou sair com ela. E foi ali que nasceu o que ele chamava de a 8ª maravilha do mundo escolar. Um tempo depois, eles estavam juntos na escola, jogando no computador, rindo, felizes. Parecia que nada podia dar errado. Lizzie até comentou, surpresa, como o tempo passava rápido. Eles tinham se conhecido há 6 horas e já era noite. Em um momento, Lizzie pediu licença para comprar algo para beber. Saiu correndo, toda animada, acenando e gritando que voltava logo. Yuri ficou ali, sentado, sorrindo feito bobo, vendo ela se afastar. Mas o que ele não sabia é que algo estava prestes a mudar tudo. De repente, uma garota loira se aproximou por trás dele. Yuri percebeu que ela estava olhando curiosa, quase surpresa. "Seu nome é Yuri?" perguntou ela. Ele respondeu que sim, meio confuso. A garota abriu um sorriso e disse, "Ah, então não tô enganada. Sou a Benji, prima da Lizzie." Yuri piscou algumas vezes, sem entender direito. Benji se sentou ao lado dele, sorridente, puxando papo. E ali, sem perceber, Yuri estava prestes a se meter em algo que nem ele imaginava. Yuri sorriu ao ver a nova conhecida se acomodar ao lado dele. Benji abriu um sorriso também, e ele pensou meio bobo. Parece que a família da Lizzie é toda bonita mesmo. Só que o clima de boa vibração acabou rápido. Benji passou a observá-lo com uma atenção meio pesada, como quem tá fazendo o check-up completo na alma alheia. Ela não escondeu o desagrado. Perguntou, direta, se ele estava namorando a Lizzie. Yuri levou um susto, não esperava aquele interrogatório. Benji então falou que tinha algo sério para contar, e o tom da conversa mudou na hora. O que veio a seguir não foi um conselho, foi uma ordem. Benji apontou o dedo para ele, irritada, e exigiu que ele terminasse com a Lizzie na hora. Yuri ficou mudo, aquilo não fazia sentido. Ele tentou entender, perguntou o que estava acontecendo e ouviu a mesma coisa de novo. Termina com ela. A prima da Lizzie falou com raiva, dizendo que ele estava destruindo o futuro, palavras dela, como se o coração dos dois fosse um projeto com risco de colapso. Yuri tentou responder na calma, explicou que gostava dela, que os dois se amavam e que, aliás, foi a Lizzie quem o convidou para sair. Ele deixou claro que não ia terminar. A reação de Benji foi instantânea. O rosto fechou, a voz esquentou e ela disse que não tinha escolha. Num instante, tirou uma faca. O cenário ficou irreal por um segundo, tipo cena de filme que você sabe que não devia pausar para olhar. Yuri achou que era pegadinha, que a faca era de plástico, mas quando tocou nela, sentiu o corte. Sangue. A realidade bateu mais forte que qualquer cutscene. Benji, com os olhos cheios de ódio, falou que se ele não largasse a Lizzie, ela mesma o mataria. Foi tudo rápido. Um ataque, ele se esquivando, um pulo brusco para trás, medo puro, respiração cortada. Quando pensou que ia morrer ali, o silêncio veio de repente. Ele abriu os olhos e viu a Lizzie aproximando-se, ferrenha. Ela agarrou Benji com raiva, tipo quem entra num modo protetor sem pedir permissão. Aquele aperto da Lizzie mudou a cena. O perigo imediato parou, mas a tensão no ar continuou elétrica, como se todo mundo tivesse acabado de apertar o botão de pause antes de descobrir o que vai acontecer no próximo episódio. Lizzie agarrou Benji pela mão, o olhar cheio de raiva, e perguntou o que ela achava que estava fazendo com o namorado dela. A tensão no ar dava para cortar com uma faca. Benji ficou calada, apenas olhando com desagrado. Lizzie, furiosa, a chamou de pai da Benji, algo que deixou todo mundo sem entender nada. Mesmo assim, ela continuou segurando firme o braço da garota. Benji respondeu fria, dizendo que não estava fazendo nada. Lizzie olhou para Yuri, sem saber o que dizer, mas ainda com os olhos cheios de raiva. Repetiu a pergunta, querendo uma resposta, enquanto Yuri e Benji só se entreolhavam, totalmente confusos. O silêncio pesou. Yuri, assustado, apontou para Benji e tentou entender o que estava acontecendo. Ele perguntou a Lizzie, sem acreditar no que ouvia, por que ela tinha chamado a menina de pai. Benji tentou explicar que ela era o pai da amiga dela, o que só deixou Yuri ainda mais perdido. Afinal, como uma garota podia ser o pai de alguém? Lizzie perdeu a paciência. Empurrou a Benji para longe e começou a falar coisas sobre parentes
parentes de parentes, misturando raiva e mágoa. Ela disse, visivelmente abalada, que era doloroso demais olhar para ela. Em seguida, se virou para Yuri e perguntou se ele queria ir para casa. Foi então que Benji olhou para ele e soltou tudo de uma vez. Disse que agora ele devia entender que Lizzie não era mais a garota doce e legal que ele achava que conhecia. Revelou que Lizzie era, na verdade, uma assassina de elite e a única herdeira da família Springfield, uma linhagem de mercenários famosa no mundo todo. Explicou que os Springfield existiam há gerações e eram conhecidos por mudar de nome e até de nacionalidade para cumprir seus contratos. Onde quer que houvesse um alvo, eles estavam lá. Uma família temida, símbolo do medo e da precisão letal. Benji contou que Lizzie era considerada um gênio entre os gênios, a sucessora natural do clã. E, olhando diretamente para Yuri, perguntou se ele agora entendia com quem estava se envolvendo de verdade. Benji não se conteve. Ela questionou a amiga espantada. Como ela conseguia estar num relacionamento sem ter contado nada sobre si? Uma das amigas, meio incrédula, perguntou a Lizzie se um namoro valia tanto assim. Benji devolveu com um sorriso forçado, dizendo que ainda tinha muito a aprender. Então virou-se para o Yuri. Ele tinha entendido tudo agora? Ela avisou que aquilo não era só sobre ela, era sobre a família da Lizzie. O clima apertou. A ideia de que aquilo envolvia algo maior deixou Yuri puto e com um pensamento sombrio na cabeça, como se daquela vez ele pudesse realmente morrer por conta disso. Benji explicou com firmeza que Lizzie estava numa encruzilhada. Era uma escolha entre vida e morte. Ela exigiu uma resposta rápida. Disse que o relacionamento poderia acabar ali mesmo se não houvesse clareza. Benji pediu só uma coisa simples, que Lizzie ponderasse. A resposta dela foi dura. A vida é longa e não havia motivo para Lizzie ser namorada dele. As palavras bateram em Yuri como um soco. Ele lembrou da ex que o xingava e dizia que ele morreria sozinho em Silvertown. A memória deixou um gosto ruim. Se perguntou com raiva de si mesmo por ter sido incapaz de falar o que sentia, mesmo quando era mútuo. Ele apertou o rosto com a mão, frustrado e desapontado, enquanto as meninas se entreolhavam, tensas. Então Yuri falou, timidamente. Assumiu que era tímido, que não confiava em gente que dizia gostar dele. Admitiu que talvez nunca tivesse outra chance com a Lizzie. Foi um momento vulnerável, mas também claro. Ele não ia ceder. De repente, uma confiança estranha o invadiu. Ele percebeu que não podia aceitar a exigência de Benji. Mesmo tremendo, gritou alto que preferia morrer a largar a Lizzie, que continuaria com ela. Declarou que se a Lizzie tinha segredos, ele não estava nem aí, não importava. Benji ouviu cada palavra com atenção e, ao invés de se acalmar, ficou visivelmente desapontada. Tentando disfarçar a tensão, Lizzie sugeriu dormir na casa dele, só para garantir que tudo ficaria bem. Yuri ficou vermelho na hora, animado, mas também nervoso. Ele morava num apartamento minúsculo, de um cômodo só, e já imaginava a confusão que seria. Mesmo assim, foram caminhando juntos até o prédio. No caminho, ele tentava se distrair, mas o coração batia rápido. Quando chegaram, Lizzie perguntou se ele morava ali, e ele respondeu que sim, meio sem graça. Foi então que tudo aconteceu. Uma explosão gigantesca sacudiu o quarteirão. A casa de Yuri simplesmente desapareceu em um clarão. A onda de choque jogou os dois para trás. Lizzie ficou apavorada e Yuri caiu de joelhos olhando o que restava do seu lar. Em choque, ele não conseguia acreditar no que via. Lizzie o segurou e disse que já era tarde demais. Não havia o que fazer. Mas algo chamou sua atenção. Ao longe, ela viu Benji parada na esquina com um controle remoto nas mãos. Lizzie entendeu na hora. Benji tinha detonado a explosão. A raiva tomou conta. Ela não conseguia entender por que a mercenária faria algo tão cruel, destruindo a casa de um civil. Yuri estava sem chão e Lizzie, tentando manter a calma, olhou para ele e disse que agora não tinham outra opção. Sugeriu irem para a casa dela. Yuri ficou surpreso, mas não tinha escolha. Minutos depois, eles chegaram à enorme mansão de Lizzie. O garoto ficou parado na frente do portão, meio sem saber o que dizer. Ela apenas sorriu, tentando aliviar o clima tenso, e perguntou por que ele estava tão hesitante. Yuri respirou fundo, tentando deixar tudo para trás. Disse que faria o possível para deixar as coisas bem entre eles, e sorriu, falando que Lizzie podia fazer o que quisesse. Ele a seguiria. A garota abriu um sorriso verdadeiro, mas
Yuri, meio distraído, apontou para o mercenário que se afastava e comentou que o pai dela havia aceitado a resposta. Na hora, Lizzie o agarrou, furiosa, gritou que ele não sabia nada sobre o pai dela. De repente, o rosto dela mudou, ficou séria, preocupada, como se tivesse lembrado de algo importante. Olhou fundo nos olhos dele e disse que algo podia acontecer com ele, talvez ainda naquela noite. Benji estendeu a mão e disse que o prazo seria de 1 ano. Falou com frieza que passaria esse tempo inteiro tentando matar Yuri, e se ele sobrevivesse, aí sim ela o aceitaria. Lizzie, indignada, empurrou a amiga para longe, gritando para o rapaz não dar ouvidos àquilo. Yuri ficou abalado. Benji, vendo a hesitação dele, provocou. Perguntou se ele era mesmo tão fraco a ponto de fugir. Disse que podia se render logo, entregar Lizzie e acabar com o sofrimento. Mas Yuri respirou fundo, caminhou até ela e, com calma, estendeu a mão. Disse que aceitava os termos. Benji abriu um sorriso de canto, satisfeita. Aperto de mão selado. O acordo estava feito. Ela disse que iam tentar se entender e que, durante esse ano, viveriam sob o mesmo teto. Sim, Yuri agora moraria com uma assassina. E, para piorar, o pai de Lizzie odiava ele. Deitado na cama daquela casa, Yuri olhava para o teto, sem entender como a vida dele tinha virado esse caos. Tentou dormir, mas o descanso durou pouco. De repente, sentiu o cobertor se mexendo. Algo ou alguém estava ali com ele. O coração disparou. Ele olhou melhor e achou que fosse Lizzie, mas não era. Quando puxou o lençol, deu de cara com Benji. Ela sorriu de forma provocante e sussurrou: "Você nem percebe quando a morte tá do seu lado, né?" Antes que ele entendesse o que estava rolando, ela puxou uma faca e tentou atacá-lo. Yuri rolou para o lado no reflexo e a lâmina cravou no travesseiro, a centímetros da cabeça dele. Benji arregalou os olhos. Não acreditava que ele tinha conseguido se esquivar. Achou que tinha sido sorte. Levantou-se na cama, raivosa, e correu atrás dele. Yuri caiu no chão e tentou rastejar para longe, mas ela já vinha com outra investida. Benji brandia a faca, gritando que ainda não tinham terminado. Com um olhar frio, ela disse que a filha, Lizzie, estava no chuveiro e não ouviria nem os gritos dele. Yuri, suando frio, respondeu firme que ela podia tentar o quanto quisesse, mas ele não ia ceder. Yuri gritou, animado, que não ia sobrecarregar a namorada para se proteger. Ele disse ao mercenário que ele mesmo teria que passar por aquele teste. Benji, furiosa, brandiu a faca para atacar, determinada a acabar com ele. Mas antes que pudesse feri-lo, Lizzie apareceu do nada e chutou Benji com toda a força. A mercenária caiu pela janela da casa, gritando de surpresa. Yuri, ainda tentando se recuperar, ficou olhando para Lizzie, atônito. Ela explicou que quando saiu do banho, percebeu que alguém estava apontando uma faca para ele. Perguntou se ele estava bem, se tinha se machucado, e olhou para a amiga confusa com aquela expressão assustada no rosto. Lizzie tinha saído do chuveiro correndo, sem perceber que ainda estava apenas com uma toalha enrolada no corpo. O susto foi tanto que ela bateu a mão na cara de Yuri, chamando-o de pervertido, e ele voou contra a parede. Caiu no chão, completamente desnorteado, sem conseguir se recuperar imediatamente. Enquanto isso, Lizzie ligou animadamente para ele, e Yuri reuniu forças. A visão de Benji na janela lembrava que ainda havia perigo. Ela mostrava o lado que ele desconhecia em Lizzie, mas ele decidiu que precisava falar agora. Não podia mais ficar calado. Com um sorriso, Yuri disse que se uma garota consegue se defender, isso deveria ser motivo de alegria, e que se um cara tem medo da própria namorada, ele não tem direito de ficar com ela. Lizzie corou de excitação ao ouvir essas palavras, surpresa com a firmeza de Yuri. Benji, por outro lado, ficou furiosa. Pensou com desprezo que o protagonista era um fraco e disse que veria quanto tempo ele conseguiria aguentar. A noite passou e o sol finalmente iluminou o dia. Yuri acordou e foi até o banheiro, ainda refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Ele estava perto da pia, pensando consigo mesmo que não conseguia dormir direito depois de tanta confusão. Então, Lizzie apareceu. Ela parecia cansada, ainda se recuperando da noite anterior. Yuri, surpreso, perguntou se ela não tinha dormido a noite toda. Ela
ela apenas sorriu e disse para não se preocupar. Olhando no espelho, Lizzie percebeu que se continuasse dormindo mal, sua pele iria sofrer. Mas o momento de calmaria foi interrompido quando Bendy entrou correndo. Ela perguntou a Lizzie por que ainda estava no banheiro e estranhou ver a garota usando o uniforme escolar. Lizzie respondeu, surpresa, perguntando por que Bendy estava ali e usando aquele tom sério. O dia estava claro lá fora. Lizzie estava na sala de aula, sorrindo e vestindo seu uniforme escolar. A professora anunciou para a turma que um aluno da Grã-Bretanha tinha chegado como parte de um curso de intercâmbio. Bendy observava os alunos com raiva, impaciente. A professora pediu que todos se dessem bem, mas Yuri tremia de medo, sentindo que ainda estava em grande perigo. Durante a aula, uma amiga sussurrou para ele que tudo ficaria bem, e Lizzie, percebendo sua preocupação, disse para não se preocupar. Acrescentou que o protegeria de Bendy, deixando o protagonista um pouco mais tranquilo. Enquanto isso, Bendy estava cercada por rapazes que a admiravam. Lizzie, com desgosto, olhou para a situação. Parecia que algo a incomodava profundamente. Ela se sentiu mal com a atenção dos rapazes e confessou à amiga que quase ia vomitar. Explicou que os rapazes estavam atraídos por ela por causa de um perfume especial que usava, feito pela família Springfield. O aroma era tão poderoso que fazia as pessoas perderem o bom senso. Yuri, atento, olhou para o lado e examinou Bendy com cuidado. Lizzie sorriu para ele, mas seu olhar era calmo e sério, o que fez Yuri se sentir magoado. Ele não gostou da expressão dela. Lizzie percebeu isso e olhou severamente para o namorado, claramente infeliz com a situação. Bendy estava sentada à mesa, cercada por crianças que a admiravam. Yuri observou atentamente e notou um frasco de perfume em uma prateleira abaixo da mesa. Ele estudava cada detalhe, tentando entender melhor o que estava acontecendo. Durante o intervalo, todos os alunos se dirigiram para o refeitório. Yuri levou comida para Lizzie, mas ela respondeu timidamente que ele não precisava se preocupar tanto. Explicou que estava apenas sentada à mesa, e Yuri respondeu que ocupar os lugares vazios também era importante. Ele percebeu naquele momento que agora entendia melhor o que ela sentia por ele. E com isso, Yuri sentiu uma felicidade simples mas profunda por poder fazer coisas boas para a namorada e estar ao lado dela, mesmo em meio a toda aquela confusão escolar e familiar. Lizzie desviou o olhar, dizendo à amiga para não falar nada estúpido, mas a preocupação já aparecia no rosto da menina. Ela olhou fixamente para Yuri, percebendo que algo estava errado. Lizzie ficou cada vez mais apreensiva quando viu a colher na mão dele. Yuri segurava a colher, pronto para pegar um pouco de comida e jantar. A mão dele tremia levemente. Lizzie, animada e preocupada ao mesmo tempo, percebeu que precisava agir rápido. Sem pensar duas vezes, pulou na mesa e estendeu a mão para ele. Ela gesticulou, mostrando que a comida do refeitório não podia ser comida. Yuri, confuso, perguntou o motivo, e Lizzie explicou que tinha um gosto estranho, um tempero que deixava qualquer um alerta. Olhando para os outros alunos, eles estavam deitados pelo pátio, exaustos, reclamando que não se sentiam bem. Alguns suavam, outros estavam indispostos. Com medo, Yuri perguntou à namorada o que estava acontecendo. Lizzie explicou que percebera imediatamente. Alguém havia adulterado a comida. Ela disse que Bendy misturou feromônios na refeição e era por isso que causava aquele efeito estranho. Ela acrescentou que só tinha comido uma pequena colherada, mas já sentia os sintomas. Yuri estendeu a mão para Lizzie, preocupado, e ela agarrou a dele, deixando-o surpreso e assustado. A garota respirava com dificuldade. Lizzie explicou que estava sob efeito da substância e que não conseguiria se controlar se ele a tocasse de forma descuidada. Ela se levantou do banco, determinada, e disse que precisavam encontrar o culpado. Yuri percebeu que só podia ser Bendy e se preparou para ajudar a namorada. Sugeriu que Lizzie fosse para a ala B do prédio da escola para manter segurança. Lizzie alertou Yuri que ele mal tinha tempo de experimentar a comida e reforçou que ele precisava continuar se defendendo. Ela explicou que os sintomas aparecem algumas horas após o consumo, atingindo um pico em que a vítima para de pensar racionalmente. O protagonista entendeu imediatamente que eles precisavam agir rápido, antes que a situação saísse totalmente do controle. Yuri percebeu que os alunos não conseguiam controlar seus desejos amorosos por causa da droga. Lizzie explicou, preocupada, que era triste que a escola pudesse aparecer no noticiário à noite. Ela acrescentou que havia outro motivo pelo qual eles precisavam do remédio. Ela mesma estava sendo afetada pelos feromônios.
feromônios e apresentava sintomas. A garota disse com raiva que se não agissem, ela também poderia perder a razão. E Yuri ficou extremamente preocupado, lembrando das palavras da namorada. O tempo estava acabando. Ele correu pelos corredores da escola com Lizzie, sabendo que precisavam chegar rápido à aula antes que a situação piorasse. Cada passo era uma corrida contra o tempo, e ele se esforçava ao máximo. Quando chegaram à sala de aula, Yuri ficou surpreso ao ver Bendy já sentada ali. O mercenário observava com interesse as crianças que entravam correndo e comentou que finalmente tinham chegado. Lizzie, já começando a sentir o efeito da droga, gritou com raiva para Bendy, culpando-a pelo que estava acontecendo. E Yuri, preocupado, perguntou à namorada se estava tudo bem, mas Lizzie, mesmo sob efeito da substância, mostrou determinação. Ela gritou que não se importava com os golpes e ameaças de Bendy. A mercenária tentou reagir, chutando Lizzie com toda a força, mas Lizzie desviou calmamente, mostrando que ainda estava no controle de si mesma. Houve um estrondo alto quando o golpe atingiu o chão, e Lizzie lembrou do amigo que estava ao lado. Ela perguntou, preocupada, se ele estava bem, e Yuri começou a recobrar a consciência aos poucos, abrindo os olhos e vendo a namorada perto de si. Ele estava animado e assustado ao mesmo tempo, percebendo que estava deitado bem próximo dela. Tentou falar, com voz embargada, explicando o que havia acontecido. Lizzie, exausta, gritou para ele que não aguentava mais, pedindo desculpas de forma emocional e quase chorando. De repente, Bendy correu por trás, chutando Lizzie nas costas com força, fazendo-a cair inconsciente no chão. Yuri olhou para ela com medo, sem saber o que fazer. Bendy, furiosa, puxou uma faca da manga e gritou para Yuri, afirmando que agora ninguém poderia detê-la. Ela ameaçava o protagonista, deixando claro que estavam em perigo extremo e que a situação poderia se tornar ainda mais grave se ele não agisse rápido. Yuri estava em choque. Ele sentiu que seu fim havia chegado. O mercenário, furiosa, chamou o protagonista pelo nome, aumentando o medo dele. Seus olhos correram até Lizzie, caída no chão, completamente inconsciente, sem qualquer sinal de vida. A imagem da namorada veio à mente de Yuri, despertando sua raiva e determinação. Cerrou os dentes e percebeu que não tinha escolha. Teria que enfrentar o mercenário. Com gritos de raiva, ele deixou claro que não iria fugir mais. Bendy brandiu a faca com força e Yuri reagiu, gritando que aquilo já era demais. De repente, a garota escorregou sobre o corpo de Yuri sem conseguir se manter de pé. Bendy caiu antes de conseguir esfaqueá-lo. Aproveitando a oportunidade, Yuri se levantou rapidamente, impressionado consigo mesmo por ter conseguido se livrar da ameaça de forma tão ágil. Na sala de aula, ouviu-se um estrondo alto. O mercenário havia caído no chão com força, derrubando mesas e quebrando parte do ambiente. Bendy, ainda deitada no chão, murmurou para si mesma, frustrada, reconhecendo o erro que havia cometido. Yuri estava sobre uma mesa virada, tentando se recompor, enquanto Bendy o encarava, claramente descontente consigo mesma. O protagonista rolou para fora da mesa, coçando a cabeça machucada, e percebeu a garrafa quebrada ao lado. A droga que Bendy havia usado começou a fazer efeito nele, mudando sua percepção e comportamento. Apesar de estar sob influência da substância, Yuri olhou para a garota com carinho, algo que assustou Bendy. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. O rapaz, que antes estava aterrorizado, agora a encarava com gentileza e entusiasmo. Por um instante, Bendy ficou paralisada, sem acreditar no que via. Ela tentou racionalizar, dizendo a si mesma que ele estava apenas agindo estranho por causa da droga. Mas Yuri estava calmo, confiante, e o efeito da substância apenas revelava a sua força interior. Bendy percebeu que seu plano estava falhando. Ela segurou firmemente a faca na mão, consciente de que o efeito da droga em Yuri seria temporário e que precisava agir rápido. Se aproximou dele, gritando que ele estava acabado, mas Yuri manteve a compostura, mostrando que não seria fácil intimidá-lo agora. O cenário estava tenso, mesas quebradas, uma sala bagunçada, um mercenário determinado. Bendy gritou para o Yuri que eles nem se conheciam direito e, com a faca em punho, despejou uma mala de palavras agressivas, dizendo que desejava tudo de ruim para ele. De repente, a mão que segurava a arma tremia e parou. A mercenária ficou travada, a voz embargada, repetindo aquela espécie de desejo ruim. Yuri olhou para ela com um estranho brilho nos olhos. Parecia encantado. Chamou-a com um tom absurdo, carinhoso, e aquilo a deixou em choque. Bendy começou a balbuciar que nada daquilo era real, enquanto recuava, confusa. Ele então percebeu algo no chão, uma garrafa quebrada. Aos poucos as peças se encaixaram na cabeça dele. A droga, o frasco, o efeito. Lembrou das palavras da Lizzie e sentiu que não era hora de vacilar. Aproximou-se com um sorriso, falando alto que queria abraçá-la. Bendy estava caída junto a uma pilha de cadeiras, olhando para ele com desdém.
desdém e ódio, mas o efeito da substância a deixava bamboleante. Yuri a segurou nos braços. Bendy reagiu agitando os braços com raiva e berrando que queria matá-lo. Ainda assim, por causa do efeito, não conseguiu se livrar. As reações dela estavam misturadas entre violência e confusão. O protagonista, com calma surpreendente, pediu o antídoto. A mercenária ficou surpresa com o pedido. Ela percebia que não tinha forças para manter a fúria naquele momento. As lágrimas surgiram nos olhos dela. Por um segundo, Bendy desviou o olhar derrotada e decidiu que teria que cumprir o que a voz de Yuri pedia. Ela declarou que se ele queria o antídoto, teria vencido, mas impôs uma condição: não tomaria o antídoto ela mesma. Agarrou a mão de Yuri com firmeza e disse que ele teria que administrar aquilo por conta própria, que se queria a cura, teria que fazer ele mesmo. Yuri ficou em pânico. Agora tudo dependia dele. Com a mão de Bendy segurando a sua, ele perguntou com medo onde ela queria que colocasse a mão dele, e Yuri encarou a situação com medo, percebendo que não conseguiria fazer aquilo sozinho. De repente, um barulho chamou sua atenção e ele se virou assustado, vendo corpos de crianças espalhados pela sala. O cenário o deixou em choque, mas ele sabia que não podia recuar. Apesar do medo, Yuri decidiu que precisava agir, não por si mesmo, mas por todos os outros afetados. Ele pediu à garota que não fizesse aqueles sons estranhos, tentando se concentrar. Nesse momento, Lizzie recobrou a razão. Olhou ao redor confusa, se perguntando se realmente tinha desmaiado. Ao perceber a situação, ficou furiosa ao notar o protagonista tentando mexer em Bendy. Lizzie correu e deu um golpe violento nos dois, questionando com raiva o que eles estavam fazendo. No fim, todos os alunos da escola receberam uma dose do antídoto contra os feromônios, e suas memórias foram apagadas quando voltaram para casa. Bendy não havia ingerido os feromônios diretamente, mas tudo o que aconteceu deixaria lembranças marcantes na cabeça dela. Enquanto isso, alguém se aproximou de Bendy, perguntando se tudo estava seguindo conforme o planejado. Surpresa, a mercenária não sabia quem era. Ela ainda estava deitada na cama, incomodada, lembrando-se de como o protagonista a tinha deixado tão irritada. Um espírito de frustração pairava sobre ela. Alguém entrou e avisou ao chefe que havia uma mensagem muito importante e que ajuda era necessária na academia. Bendy, ocupada, respondeu que não tinha tempo para aquilo. Mas a visitante insistiu, dizendo que era uma ordem direta de Elizabeth. Surpresa e irritada, Bendy se virou na cama, gritando que nem mesmo conseguia impedir a filha de se apaixonar por um rapaz. A hóspede ofereceu ajuda, mas Bendy disse que sozinha não conseguiria resolver a situação. Então, a visitante entregou um caderno à mercenária. Bendy lembrou que Lizzie já tinha escondido aquilo antes. Curiosa, começou a folhear o caderno, estudando cada detalhe. Encontrou informações interessantes sobre o protagonista e ficou animada. Compartilhou com os moradores da casa que precisaria ficar fora durante todo o fim de semana para resolver o problema. O protagonista, intrigado, perguntou à mercenária qual seria o seu trabalho, tentando entender como aquela situação se desenrolaria. Bendy olhou para o protagonista com desgosto, perguntando se ele realmente havia esquecido o que eles faziam para viver. Lizzie, severa, questionou a amiga se ela estava mentindo agora. Bendy sorriu e garantiu que nunca mentia sobre nada relacionado ao trabalho. Lizzie, animada, gritou de alegria ao perceber que passaria um fim de semana sem o mercenário desagradável por perto. Yuri, para si mesmo, ficou surpreso com a energia da namorada, mais intensa do que ele esperava. Bendy explicou que ficaria fora por 3 dias e avisou aos presentes para não fazerem nada estúpido enquanto estivesse ausente. Lizzie, confiante, disse que não precisaria se preocupar com ele. A mercenária refletiu sobre isso, admirada, e percebeu que mesmo que quisessem, ninguém conseguiria interferir. Bendy então se virou e avisou aos amigos que estava indo embora. A porta bateu e o protagonista ficou pensativo, tocado pelas palavras da garota. Lizzie se animou, pulando e abraçando a amiga de lado. Yuri, surpreso, perguntou à namorada o que havia acontecido. Ela explicou que podia abraçá-lo sem se preocupar com a presença do pai por perto, apertando-se contra ele. O rapaz ficou animado, e juntos seguiram caminhos diferentes, ainda um pouco envergonhados. Yuri percebeu que Lizzie nunca conseguia relaxar desde que o pai tinha chegado. Ele pensou consigo mesmo que ela estava constantemente tentando protegê-lo. Lembrando que a namorada nem teve tempo de descansar direito, Yuri se aproximou
aproximou dela com cuidado, decidido a se divertir um pouco antes do fim de semana. Ele lembrou que teriam todo o tempo livre pela frente. De repente, uma bala atravessou o quarto e Yuri e Lizzie se entreolharam, assustados. O protagonista percebeu o buraco fumegante no chão e, olhando pela janela, vê o impacto da bala. Lizzie, furiosa, entendeu imediatamente que tinha sido Benji. Ela encarou o buraco cheia de raiva, gritando que o mercenário havia mentido para eles sobre o trabalho. Sem pensar duas vezes, Lizzie disse que sairia imediatamente para dar um jeito na situação. O rapaz disse à namorada que ela precisava se acalmar primeiro. Lizzie bateu a porta da frente com força, dizendo para ele ficar em casa. O protagonista ficou preocupado, percebendo que teria que enfrentar tudo sozinho agora. Yuri olhou atentamente para o buraco de bala no chão, vendo a fumaça subir. Lizzie, concentrada, percebeu que estavam sendo alvejados do topo da torre do sino. A garota subiu lentamente, cada passo cauteloso, buscando o atirador. Ao chegar no topo, olhou ao redor com atenção máxima. Então, percebeu que o mercenário estava se escondendo atrás do grande sino. Lizzie se aproximou e gritou severamente, exigindo que o criminoso saísse imediatamente. Do outro lado, uma estranha de cabelo roxo apenas sorriu calmamente. Ela respondeu à provocação, lembrando que Lizzie era filha do líder da família Springfield. Com precisão, comentou sobre o tempo que havia se passado desde o último encontro. O mercenário se levantou e chamou Lizzie de rival, abrindo seu guarda-chuva com cuidado, observando cada movimento da jovem. Lizzie, segurando seu próprio guarda-chuva, ficou animada ao ver sua antiga adversária. Com medo, a reconheceu. Era a mercenária Vicky. O mercenário, com um sorriso, elogiou Lizzie, dizendo que ela estava muito mais bonita desde a última vez que se encontraram. Lizzie rebateu, comentando que tinha perdido peso recentemente. Vicky ficou irritada com as palavras, e Lizzie continuou provocando a rival, reclamando que ainda frequentava uma escola regular. Vicky, furiosa, apontou seu guarda-chuva para Lizzie, perguntando com sarcasmo o que ela tinha aprendido em uma escola comum. Lizzie, ágil, pulou para o lado e desviou de um tiro. Vicky gritou que achava que Lizzie estudava em uma escola especial e continuou atirando, exigindo que ela mostrasse suas habilidades. Lizzie se escondeu atrás de um muro, saindo sem arma, pois ainda acreditava que o ataque vinha de seu próprio pai. Logo, percebeu que era um mercenário. Ela espiou cuidadosamente de um canto, analisando a situação. Vicky, irritada, gritou para seu interlocutor que Lizzie havia desperdiçado o tempo do chefe. A mercenária mencionou que já conhecia o herdeiro da família Springfield e prometeu à garota que não seria tão gentil quanto o chefe, deixando claro que pretendia matá-la. Depois de lidar com o namorado, Vicky abriu fogo contra Lizzie imediatamente. Surpresa, Lizzie percebeu que sua oponente não tinha medo e saiu do esconderijo. Lizzie encarou a rival com severidade, dizendo que não permitiria que nada acontecesse. Ela alertou o mercenário que, se tocasse em seu namorado, não se conteria. Vicky ficou furiosa e completamente surpresa com a confiança da jovem. Mais uma vez, quem Lizzie iria conter? O mercenário continuou atirando sem parar. Vicky gritou para a rival que ela havia se degradado ultimamente. Lizzie, ágil, continuava desviando de todas as balas, movimentando-se com velocidade impressionante. Vicky observava cada passo da garota, analisando com entusiasmo cada movimento e tentando encontrar uma abertura. Lizzie decidiu atacar a toda velocidade. Correndo em direção à mercenária, bloqueou as balas com um guarda-chuva, cada movimento preciso e profissional. A garota derrubou Vicky no chão, segurando firme o guarda-chuva como escudo. Com toda a força, Lizzie ergueu o guarda-chuva em direção à cabeça da rival, furiosa, e perguntou o que ela queria dizer com degradação. Lizzie gritou que poderia machucá-la se quisesse, mas não tinha intenção de fazê-lo. Sua prioridade era mandar Vicky para casa sã e salva. A mercenária, com desagrado, sorriu e reclamou que Lizzie sempre agia assim com todo mundo, acusando a garota de fingir ser a pessoa mais amigável do mundo. Vicky tirou uma faca do cabo do guarda-chuva e se preparou para atacar. Com raiva, gritou que pessoas como Lizzie eram sempre chamadas de defeituosas. A tensão atingiu o ápice, mas de repente a discussão terminou. No topo da torre do sino, só se ouviam os gritos dos pássaros. Enquanto isso, Yuri estava em casa, sentado, tentando entender para onde Lizzie tinha ido. Ele olhou para o buraco no chão, lembrando-se do jeito manipulador do pai da namorada. Pensou que talvez o pai de Lizzie estivesse executando algum plano insidioso. De repente, a campainha tocou. Yuri se levantou, achando que seria Lizzie. Ao abrir a porta, viu uma garota desconhecida sorrindo para ele. Guardas estavam parados à distância e o protagonista ficou surpreso, sem entender quem eram aquelas pessoas. Vicky apareceu, sorrindo, e disse ao protagonista que ele deveria ir com eles. Yuri, ainda surpreso, não entendia o que estava acontecendo. Ele foi escoltado
voltado até o carro, onde Vicky pediu desculpas por ter chegado sem avisar, explicando que tudo era extremamente urgente. Os homens, nos bancos da frente, olharam severamente para o rapaz, enquanto a garota tranquilizou Yuri, dizendo que não queria machucá-lo. O protagonista disse ao seu interlocutor que precisava voltar, porque sua namorada estava esperando por ele. Vicky, surpresa, respondeu que Lizzie já estava esperando por ele. Yuri, confuso, perguntou: "Ela realmente sabe de mim?" A garota sorriu e disse que a se apresentaria naquele momento. Ela estendeu a mão para o rapaz e disse que era ex-colega de quarto de Lizzie, além de também ser aluna da Academia de Assassinatos de Springfield. A interlocutora se apresentou como Victoria e explicou que queria discutir os segredos de Lizzie com Yuri. Enquanto isso, Bendy estava voando em um jato particular sobre o Golfo do México, pedindo aos subordinados que lhe mostrassem dados detalhados sobre sua filha. Victoria perguntou à mercenária por que ela precisava desses documentos. Bendy olhou atentamente para os papéis e disse que queria confirmar algo, agradecendo a todos que lhe forneceram as informações. Bendy estudou cuidadosamente os documentos, fascinada pelo que encontrou. Ela percebeu que Lizzie havia planejado sua fuga com absoluta certeza e extrema cautela. Entre os papéis, Bendy notou uma fórmula química que a deixou extremamente interessada. Ela não sabia que Lizzie possuía algo tão perigoso consigo. Bendy continuou sentada, analisando cada detalhe, pensando consigo mesma sobre o quanto sua filha se preparou minuciosamente. Enquanto isso, o protagonista estava sentado à grande mesa de uma mansão. Criados serviam a refeição, e Victoria se preparava para comer enquanto olhava Yuri com atenção. O rapaz estava visivelmente nervoso, hesitando antes de tocar na comida. Victoria sorriu e disse que não havia motivo para tanto nervosismo. Ela chamou pelo nome, Naim Yuri. A interlocutora perguntou se era a primeira vez de Yuri em um lugar assim. Ele respondeu que era um homem simples, nunca tinha estado em ambientes tão sofisticados. Victoria comentou que Lizzie poderia levá-lo a tais lugares se desejasse. Yuri, ainda tenso, pegou os talheres com as mãos, tentando se acostumar com a situação. Vicky explicou que Lizzie não queria deixar rastros dos seus passos, mostrando preocupação com cada detalhe. Victoria então perguntou até onde Yuri havia ido junto com Lizzie. Um rapaz pulou, assustado, e gritou. A interlocutora continuou, perguntando se ele estava realmente namorando Lizzie. Yuri respondeu com sinceridade, dizendo que seu relacionamento não podia ser considerado um padrão convencional. Victoria, com um leve sorriso, questionou se ele sempre pensava nessas coisas. Yuri, constrangido, respondeu que não queria se envolver em confusões ou fazer algo imprudente. A interlocutora, ao observar sua reação, comentou que Lizzie também poderia fazer algo por ele se quisesse. Mas Yuri, temeroso, disse que não desejava isso. O protagonista perguntou onde estava Lizzie. Vicky olhou para ele com desagrado e respondeu que ele logo a veria. A interlocutora então se aproximou e disse que queria contar algo importante para começar. Ela tirou seu caderno, explicando que precisava mostrar a Yuri por que ele havia sido trazido até ali. Victoria explicou que estava segurando o caderno de Lizzie, onde a garota havia explica um plano detalhado quando escapou da prisão da academia. Além disso, Lizzie também registrou seus planos para o futuro. A interlocutora olhou severamente para o protagonista através dos óculos e relatou que o caderno explicava por que Lizzie havia abordado certas pessoas e feito determinadas escolhas. Nesse momento, a criada trouxe o caderno em uma bandeja para Yuri. Ele ficou surpreso e olhou para o objeto com grande desconfiança, sem saber se realmente conseguiria pegá-lo. Yuri perguntou a Vicky por que estava lhe dando o caderno. A mercenária respondeu que havia informações importantes que ele precisava saber. Tentando ser cuidadoso, o protagonista estendeu a mão para o documento, mas ainda não tinha certeza de como lidar com aquilo. De repente, o servo puxou o caderno abruptamente para si. Vicky explicou que queria esclarecer algo com ele, e com um leve sorriso disse que tinha uma pergunta importante. Yuri realmente acreditava que Lizzie o amava? O protagonista respondeu sem hesitar, afirmando com toda a convicção que tinha certeza dos sentimentos da namorada. Victoria ficou surpresa, mas satisfeita com a resposta de Yuri. Ela comentou alegremente que agora ele poderia mesmo dar uma olhada em tudo. Agitado, o protagonista começou a folhear o caderno, sem perceber a enorme figura do urso ao seu lado. Dentro da estátua havia alguém amarrado, observando Yuri atentamente, mas ele não notou nada. Vicky sugeriu que ele lesse o diário para entender melhor o que Lizzie pensava dele, explicando que as palavras escritas em um caderno eram mais autênticas do que se viessem diretamente da própria pessoa. O protagonista se concentrou na leitura e Vicky chamou sua atenção para a página 41. Yuri mergulhou completamente no conteúdo. No caderno, Lizzie escreveu que um parceiro deve ser discreto, para não atrair atenção desnecessária. Cada palavra estava cheia de cuidado e intenção, mostrando a mente estratégica da namorada. O caderno de Lizzie dizia que seu parceiro deveria ser muito covarde e tímido para não procurar outra mulher. A garota escreveu que ele deveria ser usado como uma ferramenta para seus próprios planos. Ela estava sentada, aprisionada na estátua do urso,
observando tudo, percebendo como o protagonista reagia ao ler seu caderno. Vicky, com raiva, lembrou ao rapaz que ele já havia confessado que amava a Lizzie. Ela olhou de relance para Yuri e questionou: ele realmente acredita nisso? O protagonista ficou chateado, confuso com aquelas palavras. Vicky continuou, dizendo que talvez Lizzie não tivesse sentimentos por ele, que estava apenas usando-o. A garota parecia muito assustada e preocupada. Victoria explicou que Lizzie estava apenas tentando ter uma vida normal e que ele poderia confirmar tudo pessoalmente se não acreditasse. Yuri, decidido, perguntou se poderia fazer uma pergunta direta. Foi realmente Lizzie quem escreveu os dados no caderno? Vicky confirmou que tudo tinha sido escrito pelas próprias mãos da menina. O protagonista segurava o diário com entusiasmo, absorvendo cada detalhe. Lizzie, observando de dentro da estátua, acompanhava cada gesto dele, com grande interesse. Então, em um momento impulsivo, Yuri ergueu o diário próximo à vela e o papel pegou fogo. Victoria ficou chocada, mas o protagonista se desculpou imediatamente por ter sido brusco. Vicky, severa, disse que não permitiria a existência de tal caderno, lembrando-o das anotações importantes que ali estavam. Yuri, levantando-se de um salto, gritou que nada disso importava. Ele explicou que, para ele, o amor não depende de registros ou planos antigos. A maioria das pessoas acha difícil amar alguém quando se conhece, mas o amor sempre pode começar com interesse ou necessidade. O protagonista continuou explicando que a essência do amor está na forma como um rapaz e uma moça se tratam no dia a dia e revelou o que realmente o incomodava e por que Lizzie o escolheu. Lizzie, silenciosa, ouviu cada palavra, absorvendo a sinceridade de Yuri. Ele enfatizou que o conteúdo do caderno só refletia o início do relacionamento e que essas anotações não tinham relação alguma com o que sentiam agora. Chocada com as palavras da amiga, lágrimas brotaram nos olhos de Lizzie. Victoria, furiosa, agarrou as toalhas da mesa com força e gritou para o rapaz parar imediatamente. Vicky, com tom ameaçador, disse que Lizzie havia sido enganada. Yuri respondeu descontente, que nada disso importava. Ele explicou que acreditava nos sentimentos de Lizzie, do jeito que estavam descritos no caderno, e que o passado escrito ali não mudava nada. O protagonista disse que se você der atenção de verdade à garota, toda a culpa se torna irrelevante. Victoria, ainda mais brava, percebeu que o caderno não tinha nenhum efeito sobre o rapaz. Vicky, surpresa e irritada, perguntou se realmente não importava para ele o que sua namorada tinha pensado ou feito. Ela não conseguia entender como alguém poderia reagir daquela forma. O mercenário, com voz ameaçadora, perguntou se ele não deveria fugir em uma situação como essa. Victoria insistiu que não podia haver exceções para pessoas como ele. Ela sacou sua arma fria e gritou que não aceitaria que isso continuasse. Lizzie, ao ver sua amiga em perigo, ficou extremamente preocupada e assustada. Victoria estendeu sua lâmina em direção ao protagonista, preparando-se para atacá-lo. Furiosa, correu em sua direção, gritando que testaria imediatamente a determinação dele. Lizzie, focada, decidiu que precisava agir. Ela concentrou toda a sua força para se libertar. Com esforço, moveu suas mãos amarradas para trás e conseguiu se soltar. Em seguida, quebrou as barras que a prendiam, destruiu a estátua do urso em que estava presa e pulou para fora. O protagonista, Yuri, ficou surpreso e maravilhado. Ele não esperava que sua namorada aparecesse naquele momento. Lizzie, com incrível força, arremessou Victoria para trás com um golpe poderoso. Yuri desviou o olhar, excitado, sem saber o que dizer. A namorada se virou para ele, com os olhos brilhando. Yuri, surpreso, a encarou. Agachada, Lizzie perguntou ao rapaz se tudo que ele tinha dito antes era realmente verdade. Victoria, deitada no chão, perguntou ao protagonista se ele havia falado aquelas palavras sem pensar que Lizzie poderia ouvir. Lizzie olhou para Yuri e perguntou se ele se importaria de ser tratado bem por ela dali em diante. O rapaz, emocionado, sorriu alegremente. Ele confirmou que tudo o que disse era verdade. Então, se aproximou dela e a abraçou com alegria, sentindo-se ainda mais feliz. Yuri se aconchegou na namorada, dizendo que, se encontrassem qualquer dificuldade, poderiam lidar com ela
ela juntos. Lizzie abraçou o namorado com muita alegria, sentindo-se segura e feliz. Ela estava sentada no chão, nos braços de Yuri, enquanto sua bolsa jazia caída próxima dali. O protagonista, ainda surpreso, perguntou à namorada onde ela esteve todo esse tempo. Alguém observava atentamente tudo o que acontecia no quarto através de uma câmera. Bendy estava visivelmente infeliz. Ela murmurou para si mesma que tudo o que havia acontecido tinha sido um fracasso. Lizzie estava em casa. De repente, no meio da noite, ela acordou assustada. Olhou ao redor do quarto com atenção, ainda lembrando dos eventos do dia anterior. A menina teve um pesadelo que a deixou agitada. Sentou-se na cama, repetindo para si mesma que tudo não passava de um sonho. A garota estava nervosa e até com medo de voltar para a cama. Lizzie pensou consigo mesma que não podia mais deixar aquilo continuar. Naquele momento, Bendy chegou ao aeroporto. O mercenário acenou para a entrada do avião e disse que se veriam novamente. Lizzie olhou atentamente para o celular e pensou que precisava lidar com outra situação. De repente, o mercenário notou uma estranha de uniforme preto se aproximando dela por trás. A mulher segurava uma corda forte nas mãos. Bendy, assustado, percebeu que estava vendo Lizzie à sua frente. A estranha analisou sua vítima com atenção e se preparou para atacá-la. Enquanto isso, o protagonista, Yuri, acordou de repente. Pulou da cama e percebeu que a noite já havia passado. Surpreso, ele tentava processar que tipo de fim de semana havia vivido. Lembrou-se de como os guardas haviam levado Victoria embora e pensou que ela não devia estar gravemente ferida. Yuri também se recordou de que o pai de Lizzie deveria voltar naquela manhã. Ele abriu a porta e sentiu um aroma agradável vindo da cozinha. Curioso, o protagonista foi até lá e ficou muito surpreso ao notar sua namorada. Lizzie estava parada na cozinha, quase nua, cozinhando. Ela o cumprimentou com naturalidade. Yuri a olhou com fascínio e respondeu ao cumprimento. Lizzie, severamente e ao mesmo tempo com leveza, perguntou o que ele estava olhando. O protagonista se virou bruscamente, claramente assustado. Yuri perguntou à garota por que não estava vestida e o que estava preparando no fogão. Lizzie respondeu que às vezes só queria se sentir à vontade e manter o estado normal das coisas. Surpreso, o rapaz lembrou à menina que seu pai deveria voltar naquela manhã. Lizzie então sentou Yuri à mesa e o convidou para começar a tomar café da manhã. O protagonista ficou confuso e um pouco desagradado por não entender direito o que estava acontecendo. Ele olhou para a comida disposta à sua frente e não gostou imediatamente do que viu: peixe e arroz, algo incomum para ele, que não estava acostumado com essa culinária na Grã-Bretanha. A garota, percebendo sua hesitação, olhou para o namorado com entusiasmo. Yuri finalmente percebeu que Lizzie queria que ele experimentasse a comida que ela preparara com tanto cuidado e dedicação. Yuri, confiante, pegou a comida com a colher e deu uma mordida. De repente, ele caiu inconsciente no chão. Lizzie ficou completamente perdida, sem entender o que tinha acontecido. Ela disse que havia lavado arroz com um produto qualquer, e Yuri se sentiu mal, quase vomitando. Confuso, ele perguntou por que ela tinha decidido cozinhar. Lizzie respondeu que às vezes só queria se sentir à vontade e manter o estado normal das coisas. Tentando aliviar, Yuri sugeriu que talvez ela lavasse a roupa, mas Lizzie garantiu que cuidaria de tudo sozinha. Ele observava preocupado, achando que ela estava nervosa demais. Enquanto Lizzie limpava a casa, Yuri percebeu várias armas penduradas na parede. Ela jogou a louça na pia e ele gritou: não precisava usar ácido para isso. Mas Lizzie foi além. Decidiu queimar uma pilha de lixo com um lança-chamas. Yuri quase desmaiou só de olhar. Ele se sentou exausto, ao lado de um extintor, tentando entender como tudo aquilo podia acontecer. Ele disse para Lizzie descansar e que cuidaria da limpeza sozinho. Pegou o aspirador e começou a limpar a casa, percebendo que havia objetos estranhos por toda parte. Lizzie só se sentou no chão, olhando para ele em silêncio. A noite passou, a limpeza terminou e Yuri se sentiu completamente esgotado, quase desmaiando de novo. No banheiro, ele pensava em como aquela casa estava cheia de mecanismos estranhos e como era difícil de limpar. Pistolas caíram do teto e Yuri concluiu assustado: essa é mesmo uma casa de assassinos. Ele também começou a suspeitar de Lizzie, pensando meio sem noção que ela poderia ser seu pai disfarçado. De repente, a porta se abriu e outra garota entrou. Ela perguntou se ele tinha chamado por ela. Yuri ficou surpreso, sem acreditar no que via. Lizzie, ao lado dele, olhou com carinho e perguntou se ele se incomodava com a presença da nova garota. Ela então sugeriu que ele se juntasse a ela no banheiro. Yuri, todo tímido, sentou-se enquanto a garota se aproximava lentamente. Lizzie chamou Yuri pelo nome com um sorriso brincalhão. Ela disse que ele deveria saber o que ela queria falar agora. Yuri ficou assustado, sem entender nada, olhando para a namorada confuso. Ela, divertida, comentou que já era hora
hora de entrar no banho. Yuri não sabia o que estava acontecendo e ficou preocupado. Era difícil entender o comportamento estranho de Lizzie, algo totalmente diferente de como ela sempre agia. Ele logo percebeu que ela provavelmente não estava fazendo tudo aquilo por vontade própria. O rosto dela se aproximou e Yuri disse que precisavam esperar, explicando que não era o momento certo. Lizzie, irritada, gritou que ele devia aceitar a situação. De repente, Lizzie escorregou. Yuri ficou chocado ao vê-la cair e percebeu que não podia segurá-la a tempo. Ela bateu a cabeça e começou a perder a consciência. Nos últimos instantes, Lizzie notou o olhar assustado de Yuri e arregalou os olhos, em pânico. Ela pulou na cama, tentando se recuperar e lembrar o que havia acontecido. Yuri se aproximou, preocupado, e perguntou se ela já tinha acordado. Com um sorriso, comentou que assassinos se recuperam mais rápido que pessoas comuns. Lizzie estava confusa, olhando em silêncio para ele. Yuri se sentou ao lado da namorada e a acalmou, explicando que não tinha feito nada com o corpo dela. Ambos ficaram quietos, em silêncio. O protagonista perguntou por que ela estava tão estranha o dia inteiro. Lizzie apenas virou a cabeça e ficou em silêncio, apoiando a cabeça nas mãos, cansada e triste. Yuri sorriu para si mesmo, decidido a esperar até que ela resolvesse contar tudo. Lizzie olhou para Yuri com expressão séria e disse que só queria impressioná-lo. Explicou que depois que o pai dele foi embora, ele acabou se metendo em encrenca por causa dela. O rapaz, surpreso, ouviu a namorada dizer que só queria tentar fazer as pazes. Com muita tristeza na voz, Lizzie confessou que só sabia matar pessoas. "Eu sinto muito por ser assim", disse ela com o rosto carregado de pesar. Yuri ficou surpreso e pensou por um instante que algo ruim tinha acontecido novamente. Ele explicou que, no começo, também tinha pensamentos parecidos e ficou preocupado que ela pudesse parar de gostar dele. Desde que Lizzie se confessara, ele não parava de pensar nisso. Lizzie ouviu atentamente, mas não sabia o que responder. Ela estava confusa, sem saber como reagir às palavras do amigo. Yuri, tentando acalmá-la, perguntou se ela já tinha sentido algo parecido antes. Ele explicou que era normal tentar entender o que outra pessoa estava pensando. Nesse momento, a máquina de lavar sinalizou que a lavagem havia terminado, mas ele continuou. Tudo aquilo poderia ser apenas falta de confiança na parceira. Com um gesto carinhoso, Yuri colocou a mão sobre a de Lizzie e disse que não deveriam viver sobrecarregados com esses pensamentos. Contou que havia algo que o fazia feliz e que eles não precisavam ficar presos ao medo ou à insegurança. Lizzie sorriu, concordando com ele, sentindo-se mais tranquila. De repente, um barulho estrondoso sacudiu a parede, como se alguém estivesse tentando arrombar a casa. Bendy, visivelmente irritado, chutou a parede. Lizzie, assustada, perguntou com raiva a Yuri: "Do que ele está falando?" Ambos ficaram tensos, sem esperar a visita inesperada. Bendy começou a fazer uma verdadeira cena dentro da casa, gritando que terminaria com ela naquele dia. No fim, o mercenário repreendeu Lizzie com severidade. A garota, sentada no chão, ouvia tudo atentamente, absorvendo cada palavra. Enquanto isso, Lizzie estava ao telefone, conversando com alguém. Disse que deixaria o resto por conta da pessoa do outro lado da linha e que não queria que seu pai a perturbasse no dia seguinte. Desligou o telefone e ficou pensando, concentrada e determinada. Olhou para o aparelho à sua frente e decidiu que precisava ter certeza de que ela e a amiga teriam um encontro de verdade no dia seguinte. Enquanto Lizzie planejava tudo mentalmente, Yuri relaxava, sem suspeitar dos planos da namorada. Na manhã seguinte, Bendy acordou e Lizzie se levantou decidida, indo direto para a cozinha, pronta para colocar seu plano em prática. A mercenária Bendy tinha dificuldade para abrir os olhos e se queixava consigo mesma de que seu corpo ainda não estava acostumado ao horário local. Ela saiu, olhando ao redor, surpresa por não ver ninguém por perto, mas então notou Yuri parado na esquina, parado na cozinha, e não entendia o que ele estava fazendo ali. De repente, Bendy avançou com uma faca em direção ao protagonista, achando que aquele era o momento perfeito para atacar, mas, para a surpresa dela, Yuri se transformou em um robô poderoso. A mercenária ficou com muito medo. Nunca esperava ver alguém assim à sua frente. O robô lançou um golpe devastador com uma mão especial, jogando Bendy para o lado. Ela caiu no chão, enquanto o banheiro estava destruído e um enorme buraco brilhava na parede. Furiosa, a mercenária pulou e perguntou: "O que ele está fazendo agora?" Mas o robô lançou novamente sua mão de metal com toda a força. Bendy mal conseguiu se esquivar e ficou visivelmente assustada. Ela começou a se maravilhar, sem entender
maneira em que Yuri havia se transformado. Ele a olhava com raiva, preparando-se para atacá-la de novo. Seus olhos ardentes passavam uma ameaça enorme, deixando Bendy chocada e confusa. O robô começou a correr em sua direção. Mesmo assim, Bendy tentou se acalmar, pensando que modificações corporais humanas eram comuns. Determinada, percebeu que Yuri não era fraco e se preparou para contra-atacar. Ela não sabia o que tinha acontecido com ele durante o tempo em que não se viam, mas estava pronta para mostrar do que era capaz. Com raiva, Bendy gritou que Yuri não seria capaz de derrotá-la, mesmo que tivesse mudado de corpo, e se lançou para atacá-lo com um chute poderoso. Enquanto isso, em outro cenário, Yuri e a namorada passeavam pela cidade. A estrada estava limpa e íngreme, o dia ensolarado. Andando de carro, a namorada gritava alegremente e brincava com ele, mostrando toda a sua energia. Yuri, feliz, retribuía as brincadeiras, aproveitando cada momento com ela. Ele olhou para Lizzie e sorriu, contente em vê-la tão animada. Mas, ao mesmo tempo, se perguntava se tudo isso poderia ser normal sem a presença do pai dela, tentando entender aquela energia e comportamento da namorada. Lizzie sorriu e perguntou se era um convite. "Vai ficar tudo ótimo", disse animada. Yuri só concordou com a cabeça, e a namorada dele puxou sua mão, sugerindo que fossem para outro lugar. Eles saíram correndo pela casa, cheios de energia. Logo chegaram ao parque de diversões. Yuri e a namorada se divertiam nos brinquedos, rindo e aproveitando cada momento. Enquanto isso, Bendy estava ocupado tentando enfrentar o robô que a atacou, e Lizzie dava sorvete para seu amigo, tentando acalmá-lo. Do outro lado, um mercenário tentava mirar sua arma no ciborgue, sem muito sucesso. Mais tarde, já à noite, Yuri e a namorada voltaram para casa, mas o que encontraram os deixou de boca aberta. A casa estava destruída, cercada apenas por ruínas. Antes que pudessem processar tudo, um golpe enorme sacudiu o local. Bendy foi arremessado direto para a entrada, enquanto Lizzie olhava para ele, preocupada. Yuri não entendia nada. Ele ouviu um barulho e se virou com cuidado, tentando descobrir quem poderia ter causado aquela destruição. Então, seus olhos encontraram um ciborgue, sinistro, enorme, parado ali como se fosse de outro mundo. Yuri congelou ao lado da namorada, sem acreditar no que via. Um robô demoníaco estava à frente deles. Nesse instante, Bendy começou a se recuperar, agarrando a cabeça e soltando um grito. Olhou para os lados, surpreso, e disse algo que deixou todos de queixo caído. Havia dois caras idênticos. Yuri arregalou os olhos e então percebeu horrorizado que o robô era exatamente igual a ele. O mercenário olhou para o ciborgue e perguntou a Yuri: quem poderia ter criado uma coisa tão terrível? Os dois se viraram de repente, desconfiados, para Lizzie. A garota ficou vermelha de vergonha. Ele logo percebeu que Lizzie era a culpada de tudo. Ela se desculpou, explicando que nunca imaginou que as coisas sairiam do controle. Bendy, mais sensato, explicou que o monstro de batalha tinha sido obra da professora Nitro. Professora Nitro? Perguntou Yuri. O mercenário explicou que Nitro era a mente por trás de tudo, a inventora do plano e dos equipamentos especiais. Mas antes que pudessem processar a informação, outro robô surgiu, avançando para atacar o grupo. O medo se espalhou. Bendy gritou, preocupado com os civis e a reputação do clã. Lizzie rapidamente pegou Yuri nos braços para protegê-lo, enquanto Bendy se preparava para lutar contra a ameaça. Os mercenários, confiantes, gritavam que poderiam acertar o ciborgue atacante, mas o robô era poderoso. Com um golpe, jogou as meninas para longe. Yuri observava sem conseguir fazer nada, enquanto os mercenários voavam em direção ao inimigo. Então, algo inesperado aconteceu. O ciborgue parou, olhando atentamente para Lizzie. Faíscas brilhavam nos olhos metálicos da máquina. Ela percebeu, assustada, que o robô parecia ter uma queda por ela. E Bendy, surpreso, perguntou: o que há de errado com ele? Lizzie explicou que, quando pediu a Nitro para criar o robô, deu uma mecha do cabelo de Yuri, e assim nasceu um clone dele. O ciborgue, agora furioso, atacou o mercenário com um raio poderoso, jogando-o para longe. E Yuri olhou para Bendy caído no chão e percebeu: a única maneira de parar o robô era ele mesmo. Ele se lembrou das palavras de Lizzie. O ciborgue tinha as mesmas inclinações que ele, e talvez também suas fraquezas. Um plano surgiu na mente de Yuri. Sem perder tempo, ele correu com tudo em direção ao prédio. O ciborgue e os outros observavam, surpresos, o protagonista tomando
tomando a frente da batalha. Yuri acelerou e pulou da janela do prédio como se fosse voar. Ele carregava uma caixa com várias roupas da namorada, tentando usar isso a seu favor. O robô e as meninas ficaram surpresos com a cena inesperada. O ciborgue, distraído, virou-se para Yuri e correu na direção dele. Num momento absurdo, arrancou a calcinha da garota da caixa e colocou na própria cabeça. Yuri gritou para que as meninas agissem rápido, sem perder tempo. Benji e a filha se prepararam e a mercenária e sua amiga atacaram o ciborgue com tudo que tinham. Yuri sentiu como se estivesse caindo de uma altura enorme. Entre as roupas voando, ele fechou os olhos assustado, pensando que não sobreviveria. Mas no último instante, ele viu uma oportunidade e decidiu agir. De alguma forma, juntos, eles conseguiram destruir o robô. Depois da confusão, Lizzie levou uma bronca feia pelo incidente e prometeu nunca mais fazer pedidos malucos para o professor Nitro. Yuri percebeu algo no olhar dela. Desde aquele dia, tudo parecia diferente entre eles. Mais tarde, o prédio da escola estava vazio à noite, os corredores escuros e silenciosos, até que uma funcionária abriu um armário, procurando algo. De repente, ouviu um barulho atrás de si, se virou e deixou as roupas caírem. Assustada, o grito dela ecoou pelo prédio, e no dia seguinte, os alunos não paravam de discutir o que tinha acontecido. Aconteceu ontem. Alguém disse que um fantasma tinha aparecido. Na escola, as crianças não paravam de conversar sobre isso, cada uma com sua teoria maluca. O personagem principal ficou do lado da menina, prestando atenção em cada palavra. Então, a menina olhou para ele e perguntou se ele estava interessado. Yuri sorriu para a namorada e respondeu que não. O personagem principal deu ombros. Muitas coisas já tinham acontecido na vida dele. Então, fantasmas não eram exatamente assustadores para ele. Hoje em dia, ninguém acredita em fantasmas, disse ele, tentando parecer tranquilo. Nesse momento, Lizzie e ele viraram para olhar para uma garota assustada na mesa. Era a mercenária, que tremia de medo. Todo o corpo dela parecia fora de controle. Benji também estava assustado, os olhos arregalados, fixos à frente, sem saber como reagir. Benji, ainda com a voz trêmula, perguntou ao personagem principal se ele realmente achava que fantasmas eram bobagens. O mercenário, curioso, animadamente tentou entender, e ele não imaginava que ela pudesse ter medo de algo assim. Tudo aquilo parecia tão inesperado que ele mal conseguia processar. Lizzie se aproximou e colocou a mão no ombro do mercenário, tentando se acalmar, mas o medo ainda brilhava nos olhos dela. Ela virou-se para ele desconfiada. "Está planejando alguma coisa?" perguntou Lizzie, furiosa. "Será que tudo isso aconteceu por causa dela?" O personagem principal se virou para a namorada, confuso. Do que ela está falando? Lizzie apenas deu de ombros, dizendo que ele mesmo precisava pensar sobre isso. Segundo ela, tudo o que tinha acontecido até agora estava ligado ao mercenário. Benji pensou consigo mesmo que ninguém poderia contestar aquilo. Lizzie continuou. O agressor poderia estar planejando algo para separá-la do namorado, talvez escondido dentro da escola. Ela olhou severamente para o mercenário e completou. Talvez tudo isso seja só um jogo. Benji virou-se claramente incomodado e disse que ela estava criando teorias ridículas. Lizzie, no entanto, apontou o dedo para ele, preocupada. Aquilo só confirmava suas suspeitas. Benji, ainda insatisfeito, perguntou se ela tinha alguma prova. O mercenário, por sua vez, também quis saber se Lizzie tinha como provar que tudo aquilo era verdade. O personagem principal falou à namorada que ela não podia simplesmente intimidar a amiga sem provas. Lizzie ficou brava. Não gostou nem um pouco de ser desafiada. Então, amarrou a mercenária e a segurou nos braços, parada, ali mesmo no corredor da escola. Ainda assim, gritou animada: "Eu posso simplesmente procurar provas." O personagem principal continuava assustado, sem entender nada do que estava acontecendo. Lizzie gritou com raiva para o rapaz, que Benji estava apenas fingindo. Ela se aproximou do mercenário, os olhos brilhando de fúria, e ameaçou: "Vou revelar seu disfarce." Benji, confuso, perguntou a ela o que estava acontecendo. Os dois, furiosos, pareciam não saber como agir. Lizzie, sem perder tempo, chutou a porta da secretaria da escola e gritou para o mercenário: "Até os fantasmas fugiriam de você." O protagonista e sua namorada olharam para a sala de aula com medo, sentindo o clima pesado no ar. Sem hesitar, Lizzie jogou o mercenário para dentro da sala. Ela exigiu que ele chamasse seus subordinados e explicou ao protagonista. Eles iriam colocar Benji no escritório e esperar para ver o que aconteceria. O mercenário se deitou no chão, irritado e humilhado, incapaz de suportar aquela situação. De repente, um som suspeito chamou a atenção da garota. Ela se virou, o medo estampado no rosto. Benji também percebeu algo. Uma sombra branca começava a se mover de lado, aproximando-se. A mercenária congelou
congelou, sentindo que poderia ser um fantasma. Ela ficou deitada, observando com atenção enquanto a figura se aproximava. O protagonista e sua namorada estavam tensos, o coração batendo acelerado. Bendy, claramente assustada, correu na direção do rapaz. Yuri, surpreso, viu a mercenária agarrar o mercenário com medo, enquanto o protagonista ficava pasmo. Ele não esperava que Bendy pudesse estar tão aterrorizada. Foi então que Yuri percebeu. Ela não estava fingindo. Bendy estava realmente assustada. O protagonista olhou ao redor da sala de aula e finalmente percebeu que algo estranho estava ali. Ao lado dele, Yuri segurava a namorada, e juntos viram uma forma branca surgir lentamente no espaço, um fantasma flutuando diante deles. O protagonista segurava Bendy nos braços, tentando protegê-la. Lizzie ficou parada ao lado, observando toda a cena com atenção e surpresa. Yuri, preocupado, exigiu que a garota se afastasse de Bendy. Lizzie olhou para a mercenária com curiosidade. "O que você está fazendo?" O protagonista respondeu, tentando racionalizar, que talvez Bendy apenas tivesse perdido o controle, mas Yuri continuava atento, tentando entender o que estava assustando tanto a mercenária. Lizzie se levantou de lado, os olhos fixos no protagonista. Ela mal podia acreditar que o mercenário estivesse tão assustado. Então, de repente, alguém na sala gritou com uma voz sombria que parecia sair da escuridão: "Saiam daqui!" O clima ficou ainda mais pesado. Lizzie, agora realmente assustada, percebeu que havia alguém ali com eles. E então, ao olhar atentamente, viu a silhueta branca do fantasma se materializando à sua frente. A garota congelou, o medo estampado no rosto. Ela finalmente percebeu. Havia um fantasma de verdade à sua frente. Um brilho estranho surgiu no quarto, deixando a garota preocupada. A figura espectral começou a se aproximar, gritando furiosamente para que todos fossem embora. O protagonista e suas namoradas congelaram, totalmente assustados. Eles sabiam que precisavam correr. Yuri e as meninas dispararam pelo corredor da escola, gritando de medo. Yuri corria o mais rápido que podia, carregando a namorada nos braços. Entre o susto e a surpresa, ele se virou para as meninas e perguntou incrédulo: "Por que vocês estão com medo de fantasmas se vocês próprias são assassinas?" Bendy, tentando aliviar o clima, sorriu e comentou para o protagonista que isso era só um risco ocupacional. Yuri, ainda apavorado, gritou para que todas se acalmassem, acrescentando: "Precisamos descobrir o que está acontecendo." Atrás deles, o fantasma corria com passos silenciosos, mas ameaçadores. No meio da correria, o protagonista escorregou ao descer as escadas. Por um instante, parecia que tudo estava perdido, mas no último segundo, ele conseguiu segurar o fantasma com a mão. Pessoas começaram a cair pela escada e o chefe gritou para que a namorada tivesse cuidado. Lizzie, assustada, deu um pulo para trás e viu o fantasma caído ao lado dela. Ela se virou, ainda cheia de adrenalina, e percebeu o protagonista deitado no chão, Yuri exausto, e Bendy apoiada sobre ele. O fantasma estava ali, imóvel por um instante. A protagonista observou atentamente a figura. Ele parecia assustado. Então, o fantasma agarrou o protagonista com os braços por baixo, tentando ajudá-lo a se recompor. Yuri se levantou, tonto, ainda recuperando o fôlego. Lizzie, cheia de raiva, olhou para ele com ódio e depois para o fantasma, surpresa e furiosa. Não gostou nem um pouco que a figura tocasse no seu namorado. O fantasma agitava os braços e gritava, pedindo que Lizzie se afastasse. Ela balançou a mão e acertou o fantasma com toda a força, perguntando irritada: "O que ele quer?" Preparando-se para qualquer consequência, ela continuou a gritar para a figura espectral, pronta para defender o namorado. O protagonista, ainda tentando entender a situação, viu o fantasma por trás e gritou para a namorada que tudo não passava de um mal-entendido. Yuri percebeu então que havia uma garota fantasiada de fantasma. Ele gritou novamente, tentando acalmar a confusão. Mas Lizzie, ainda furiosa, reclamou. Tinha motivos de sobra para bater no fantasma. O protagonista abraçou o fantasma, gritando para a namorada esperar. Lizzie, cheia de raiva, acertou o fantasma com toda a força e ele voou para o lado junto com o rapaz. O protagonista ficou praticamente colado na parede, enquanto um fantasma misterioso estava ali ao lado dele. Lizzie, desesperada pelo amigo, correu e chamou seu nome, mas então ela parou, chocada. Debaixo da fantasia de fantasma estava sua colega Vicky, sentada no chão, vestindo um terno verde. Victoria parecia aterrorizada e tentou se justificar com a voz trêmula. Lizzie não deixou barato. Determinada, decidiu se vingar da amiga por ter fingido ser um fantasma e assustá-la. Ela encarou Vicky severamente e perguntou se a garota realmente tinha se escondido na escola o tempo todo em vez de voltar para a Inglaterra. Vicky respondeu que sim, era exatamente assim. Lizzie não
não se conteve e quis saber se Vicky realmente tinha planejado seguir ela e Yuri. Victoria, meio embaraçada, admitiu que só estava um pouco curiosa sobre o relacionamento deles. Liz então exigiu que a mercenária voltasse imediatamente para a Inglaterra. Vicky não se intimidou e ameaçou contar todos os segredos a Madame. O protagonista, observando o conflito, percebeu que algo sério tinha acontecido entre as duas. Vicky gritou frustrada sem ter para onde ir. Liz sugeriu que ela simplesmente voltasse para casa. O protagonista decidiu intervir e ligar para as namoradas, oferecendo uma solução. Yuri, tentando ajudar, disse que Vicky poderia morar com elas. Vicky ficou radiante com a ideia, mas Bendy e Lizzie não estavam nada animadas com a ideia de ter outra mercenária morando ali. No fim, a família do protagonista ganhou uma nova adição, a mercenária Vicky. Ela acabou ficando no quarto de Bendy, reclamando que em breve o protagonista e Lizzie realmente ficariam juntos. Vicky dizia que sabia exatamente de tudo, mas ainda assim estava furiosa e acusava o protagonista de não agir. Bendy, também irritada, lembrou que tinha perdido para o protagonista e Lizzie, e reclamou que os métodos de Vicky tinham sido um fracasso desde o começo. Ela perguntou ao protagonista se Vicky realmente tinha alguma ideia. Victoria, refletindo, disse que o chefe do clã precisaria da ajuda dela. Enquanto isso, Yuri, exausto por fadiga crônica, viu o protagonista decidir preparar o café da manhã. Ele sabia que Lizzie ainda dormia e estava sozinho na cozinha, pensando que não conseguiria dar conta de tudo. De repente, viu Vicky parada ali e perguntou surpreso: "Já acordou?" Vicky, curiosa, olhou para ele parada na cozinha enquanto o protagonista ainda tentava processar tudo o que tinha acontecido. Vicky disse ao protagonista que o acordaria quando tudo estivesse pronto. Ele ficou surpreso, olhando para a namorada em silêncio, meio desconfiado. Ela explicou que não havia motivo para preocupação. Já tinha terminado todas as tarefas domésticas. Yuri olhou ao redor da cozinha e, surpreso, viu que tudo estava limpo. Os móveis brilhavam, os sapatos organizados. Ele perguntou à garota se ela realmente tinha feito tudo aquilo. Animado, chamou pelo nome dela, surpreso com a eficiência. Vicky explicou, com um sorriso, que estava fazendo tudo aquilo como forma de compensação por morar ali. Ela disse que faria os trabalhos domésticos como se fosse uma empregada. Yuri ficou preocupado, mas também impressionado. De repente, Lizzie entrou na cozinha. Ela viu o protagonista e Vicky juntos e ficou imediatamente com raiva, sem entender o que a amiga tinha decidido fazer logo cedo pela manhã. Ela perguntou, irritada, por que o protagonista está chorando? Vicky respondeu que ele não estava chorando, estava em êxtase. Ela explicou ainda que Yuri fazia toda a parte de trabalho doméstico e que agora ele precisava dividir as tarefas com o namorado. Lizzie, sobrecarregada pelas acusações, desabou no chão, surpresa com a situação. O protagonista explicou a Vicky que só havia pedido à namorada para dar um tempo. A namorada recobrou a compostura e olhou para ele atentamente. Yuri, empolgado, ouvia com entusiasmo as várias explicações de Vicky. Lizzie ficou sentada na mesa, observando, interessada, mas decidiu não se intrometer na conversa. Bendy se sentou à mesa. Vicky colocou os pratos com comida, explicando que tudo estava pronto. Havia vários pratos preparados, com especialidades romenas. Yuri, animado, perguntou se ela realmente não iria comer. Vicky respondeu, com calma, que estava ali apenas como empregada. Lizzie, desconfiada, perguntou se Vicky havia envenenado a comida. A garota respondeu, claramente irritada, que não estava pensando em nada além de cozinhar. Lizzie olhou o prato com cautela, mas decidiu experimentar. Para sua surpresa, gostou do sabor. O protagonista sorriu satisfeito e comentou que Vicky era uma ótima cozinheira. Lizzie continuou a comer, confirmando que a comida realmente estava boa. Ela olhou para o protagonista, satisfeita, e colocou a colher no prato, curtindo o momento tranquilo depois de toda a confusão. Lizzie parou de comer de repente e se levantou da mesa tão rápido que todos ficaram olhando, boquiabertos. O protagonista e as amigas trocaram olhares surpresos. Ela bufou, cruzou os braços e disse que a comida não era do gosto dela. Yuri, pasmo, perguntou o que estava acontecendo. Vicky, sentada no chão, reagiu de forma exagerada, como se Lizzie tivesse cometido a pior ofensa do mundo. "Isso é um desastre total!" gritou, levantando-se e correndo para a saída, pedindo que ninguém a seguisse. A namorada do protagonista alertou que poderia ser uma armadilha, então Yuri hesitou, desapontado, olhando para ela. Lizzie ficou ainda mais irritada com a situação. O protagonista respirou fundo e decidiu
decidiu que precisava trazer Vicky de volta. Ele pensou que Lizzie deveria refletir sobre o que aconteceu e talvez se desculpar. Enquanto isso, Benji estava ali, comendo a comida com prazer, totalmente concentrada no sabor, sem se importar com o caos ao redor. Quando o protagonista se despediu das meninas para ir atrás de Vicky, Benji se aproximou de Lizzie, colocando a mão no ombro dela. Tentou acalmá-la, lembrando que Yuri era só um cara normal e que não valia a pena se estressar tanto. Mas Lizzie, sem paciência, acabou batendo no rosto da amiga por impulso. Benji ficou assustada e perguntou, preocupada, o que tinha acontecido. Lizzie, confusa e irritada, olhou para o mercenário, tentando entender a bagunça toda, e então tomou uma decisão drástica: levar a situação para casa e resolver de vez. Amarrando a rival em uma cadeira, ela disse, seca e direta, que estava sem palavras. Depois, olhou para Benji e quis saber se tudo aquilo tinha sido uma armação combinada com Vicky. O mercenário apenas respondeu que tudo estava como sempre. Lizzie, irritada, chutou a perna da garota com força, reclamando que não havia um único dia em que pudessem relaxar. Ela exigia que sua prisioneira contasse todos os detalhes do plano. Benji, furiosa, respondeu que Lizzie estava a subestimando, mas Lizzie já estava preparada. Abriu a bolsa e espalhou um monte de ferramentas, cada uma mais estranha que a outra, pronta para torturar a prisioneira até conseguir o que queria. Ela começou a testar cada método, pressionando a garota, que tentava resistir, mas estava visivelmente assustada. Lizzie perguntou com um sorriso cruel se a prisioneira estava pronta para testar a eficácia dos próprios métodos nela mesma. Benji engoliu seco, percebendo que Lizzie realmente conseguiria arrancar as informações. E conseguiu. Aos poucos, Benji contou tudo o que era necessário. Lizzie sorriu sozinha, satisfeita por finalmente entender o plano. Descobriu que Vicky queria mudar o protagonista e, de algum jeito, tirar vantagem da situação do primeiro amor. Lizzie balançou a cabeça, pensando que nem ela mesma conseguiria seduzir alguém assim, duvidando que Vicky tivesse essa capacidade. Enquanto isso, o protagonista finalmente encontrou a namorada na rua. Yuri, sem fôlego, pediu que ela não fosse embora e explicou que todos estavam preocupados. Ele disse que Lizzie não tinha a intenção de magoá-la. Vicky, surpresa, perguntou se ele realmente tinha ido até lá só para dizer isso. Ele sorriu e garantiu que estava tudo bem e que ela podia respirar um pouco, relaxar. A garota, ainda preocupada, se acalmou aos poucos e comentou que ele era muito gentil. O protagonista refletiu, explicando que ele sempre tentava ver tudo pelo lado positivo. Vicky, entendendo, percebeu por que Lizzie gostava tanto dele. Ele continuou, dizendo que as pessoas sempre se esforçam por aquilo que não têm. O protagonista olhou para Vicky com um sorriso, confessando que às vezes, quando a via, pensava em algo parecido com o que ela falava. Yuri ainda disse, com um toque de timidez, que ela era muito bonita e que gostaria de ser como ela. Vicky, concentrada, olhou atentamente para ele, percebendo que pensava da mesma forma. Ela se preparou, com um leve sorriso, para atacar o rapaz de brincadeira. O protagonista, distraído, não suspeitou de nada, completamente alheio ao que estava por vir. Vicky chamou o protagonista pelo nome. Ele se virou, surpreso, enquanto a garota pedia desculpas de maneira estranha. Yuri ficou preocupado, sem entender direito o que estava acontecendo. De repente, Vicky despejou o conteúdo de uma garrafa em um lenço e antes que ele pudesse reagir, um mercenário surgiu por trás e colocou o lenço em seu rosto. O protagonista sentiu suas forças fraquejarem. Ele e Vicky estavam sozinhos em uma rua deserta, sem ninguém por perto. Sem aviso, Vicky puxou o rapaz para o lado, em direção a um beco, e o jogou levemente sobre uma pilha de caixas e sacos de lixo. Yuri, assustado, chamou pelo amigo sem saber o que fazer. Vicky, séria, disse que ele não deveria resistir. O protagonista, confuso, insistiu que não faria nada que não fosse certo. Vicky apenas sorriu, percebendo que ele realmente não cederia à pressão. Ao mesmo tempo, o protagonista notou que a garota tinha escondido algo em seu corpo, um líquido que parecia causar efeitos estranhos. Ele sentiu o coração disparar e o corpo reagir de forma estranha, sem entender completamente. Vicky, curiosa, perguntou como ele estava se sentindo e começou a provocá-lo com testes de coragem e resistência. Ela não queria machucar ninguém, apenas desafiá-lo, ver até onde ele conseguiria manter o controle. Lizzie, percebendo que algo estava acontecendo, correu pela rua o mais rápido que pôde,
pôde, determinada a alcançar a amiga antes que fosse tarde demais. Ela imaginava Vicky e o mercenário juntos e precisava intervir. O protagonista, tentando se manter firme, percebeu que os efeitos da situação ainda estavam se manifestando e Vicky, com um leve sorriso, o provocava para que não perdesse a concentração. Ela explicou que tudo aquilo era um teste para medir sua coragem e autocontrole. O protagonista permaneceu em silêncio, determinado a não ceder à pressão, enquanto Lizzie se aproximava correndo, pronta para proteger o amigo. A tensão crescia, mas o objetivo de todos era manter a segurança e enfrentar o desafio sem se prejudicar. Vicky chamou o protagonista pelo nome. Ele se virou, surpreso, enquanto a garota pedia desculpas de maneira estranha, fazendo Yuri franzir a testa preocupado. Enquanto isso, o protagonista sentiu novamente os efeitos estranhos da situação, mas conseguiu manter a calma. Vicky percebeu que ele ainda estava no controle e suspirou, frustrada. "Você não vai ceder tão fácil, né?", disse ela, brincando e tentando criar distrações. O protagonista respondeu firme, tentando não se deixar enganar. Vicky, vendo que suas tentativas de confusão não funcionavam, começou a improvisar, criando obstáculos e pequenas armadilhas enquanto ele desviava, analisava e reagia a cada movimento. Yuri e Lizzie observavam de longe. Lizzie se segurava para não correr ainda mais rápido e acabar tropeçando. Yuri explicava para ela que às vezes, quando alguém é pressionado, precisa manter a calma e o foco para não se deixar levar pelo medo. Vicky tentou várias estratégias, pequenas correntes de metal, barulhos, gestos inesperados, tudo para testar se o protagonista perderia a compostura, mas ele se mantinha firme, usando apenas a inteligência e o raciocínio para se proteger. A situação se transformou em um jogo de estratégia. Cada um tentava prever os movimentos do outro, mas sem perigo real. O protagonista percebia que no final o teste era sobre autocontrole e coragem, e não sobre força bruta. Vicky suspirou, percebendo que precisaria mudar completamente seu plano para conseguir algum efeito. Enquanto Lizzie corria pela rua tentando alcançar Vicky, o protagonista explicou à amiga que as palavras da mercenária eram apenas ecos do jeito que o pai de Lizzie falava, tentando impor ideias mesmo sem sentido. Ele disse que Vicky estava tentando fazer com que Lizzie agisse de um jeito que não era dela. Vicky, irritada com a interferência, continuava suas provocações, tentando testar o protagonista de todos os modos possíveis, e ele permanecia firme, sem se deixar levar pelo caos. De repente, Lizzie apareceu no beco como um furacão. Sem aviso, chutou Vicky com precisão, impedindo que ela continuasse com suas travessuras. Lizzie não parou, continuando a chutar e a empurrar a mercenária enquanto gritava: "Você não faz ideia de com quem está lidando." O protagonista, aliviado, olhou para a namorada e confirmou que estava bem. Lizzie, percebendo a situação caótica, ficou surpresa com a audácia de Vicky, mas satisfeita por ter conseguido intervir a tempo. O protagonista se desculpou com Lizzie pelo susto e agradeceu pela intervenção. A garota sorriu para ele, feliz por ver que ele estava seguro. Lizzie, animada, comentou que tudo estava resolvido e que ela concordava totalmente com a abordagem da amiga. Na manhã seguinte, o protagonista e as amigas se preparavam para a escola. Alguém gritou apavorado, lembrando que já estavam atrasados. Vicky, agora mais calma, olhou para a TV e percebeu algo interessante. A empregada chamou a atenção das meninas, mostrando uma reportagem sobre a escola delas. Yuri e as meninas assistiam atentos, surpresos e curiosos com as notícias que apareciam na tela. O protagonista ficou completamente surpreso ao ver a notícia na TV. Suas amigas também reagiram, boquiabertas. A reportagem mostrava que terroristas haviam se infiltrado em uma escola no centro da cidade. "E agora? O que vai acontecer?", perguntou o protagonista, ansioso olhando para suas namoradas. Benji franziu a testa e falou com raiva: "Algo assim já aconteceu antes, mas eu não tive nada a ver com isso." Yuli pensou por um instante e disse que não era culpa de ninguém naquele momento. O locutor da TV anunciou o líder dos terroristas, um homem chamado Alejandro. Benji, inesperadamente, pareceu animada. O protagonista, confuso, perguntou por que ela reagiu assim. Yuri, sério, acusou a mercenária: "Você tem alguma ligação com isso, não tem?" Benji balançou a cabeça. "Não faço a ideia do que você tá falando. Eu viajo pelo mundo todo, sim, mas não tenho ligação com o Alejandro. Só alguns casos antigos. Nada pessoal." O protagonista, ainda preocupado, perguntou se ela
realmente acreditava que os terroristas atacariam alguém por motivos pessoais. Nesse momento, Yuri percebeu algo estranho. Vicky estava agitada, gesticulando e falando consigo mesma, como se planejasse algo. Uma das meninas, com medo, comentou que os terroristas estavam transmitindo suas exigências ao vivo. Alejandro exigia que um helicóptero fosse preparado para ele, deixando claro que qualquer tentativa de fuga resultaria em baixas. De repente, o terrorista anunciou que queria falar com uma aluna chamada Lizzie Springfield. O protagonista e Benji se viraram imediatamente, atentos. Lizzie, surpresa, olhou para a TV sem entender por que o líder dos terroristas a chamava. Alejandro, em sua transmissão, disse que não sabia como os estudantes de Springfield conseguiam se manter seguros. Benji ficou espantada, observando a reação de Lizzie pela TV. O líder dos terroristas avisou que qualquer tentativa de ignorar suas exigências ou fugir seria acompanhada de consequências graves. Ele usaria um dispositivo visível à distância para monitorar os reféns e deixaria claro que tinha controle sobre a situação. Yuri notou que Lizzie se preparava para agir. Ela se virou, decidida, mas disse ao protagonista preocupado que ele deveria ficar em casa e não se expor ao perigo. Benji, no entanto, decidiu acompanhar a situação junto com o protagonista, mostrando que não deixaria a amiga enfrentar aquilo sozinha. Cada movimento e reação contava, e o protagonista sabia que precisariam de inteligência, rapidez e coragem para lidar com aquela situação. Vicky explicou que uma pessoa comum não deveria se meter em um incidente daqueles, mas sorriu e disse que ajudaria a Lizzie se fosse necessário. Benji acrescentou que era preciso ensinar uma lição aos terroristas, porque eles não sabiam distinguir entre negócios e diversão. Lizzie sorriu animada, percebeu que agora tinha uma aliada de confiança. Benji gritou que todos veriam o quanto ela havia melhorado, e Lizzie, com determinação, respondeu que mostrariam do que eram capazes. As meninas gritaram adeus, prometendo voltar em breve. Yuri se virou para Vicky e perguntou por que ela não estava indo com os colegas. A mercenária, calma, respondeu que estava tudo bem e que ele não precisava se preocupar. Yuri percebeu que ela tinha razão e resolveu confiar. Não havia motivo para ficar ansioso com suas namoradas, mas a TV mostrava a cena da escola e o protagonista ficou surpreso. Suas amigas tinham sido capturadas pelos terroristas. Yuri não conseguia acreditar como garotas tão habilidosas do clã assassino podiam ser pegas tão facilmente. Sentado perto da TV, ele disse a Vicky que eles também precisavam ir à escola. Vicky olhou assustada, mas o protagonista segurou suas mãos com firmeza e disse que tinham que salvar Lizzie e os outros. Ela olhou para ele, animada e confiante, e decidiu seguir. Enquanto isso, Alejandro, o terrorista líder, aguardava, certo de que seus reféns estavam sob seu controle e que algum grupo tentaria resgatá-los. Na escola, Lizzie e suas amigas rastejavam pela ventilação, tentando se manter escondidas. O espaço era apertado e Vicky mal conseguia se mover pelo tubo. Yuri perguntou se ela estava bem e ela respondeu para que ele continuasse seguindo a ela. O protagonista avançava com cuidado, rastejando atrás da namorada. De repente, Vicky parou, abruptamente, e o protagonista esbarrou nela por trás. Yuri comentou com um sorriso. Rastejar por ventilação não é tão fácil quanto nos filmes. Em um momento de distração, Vicky acabou chutando a cabeça do protagonista sem querer. Ela se virou imediatamente, surpresa com a própria força, e olhou para ele esperando uma reação. Vicky percebeu que havia acertado o protagonista acidentalmente com o pé. Yuri comentou, rindo. Se ela está tão perto de você, então algo vai sair daqui. Vicky se virou, olhando o protagonista por alguns segundos, e seu rosto corou levemente. Não é nada demais, gritou ela, chutando a cabeça do rapaz novamente. O protagonista apenas suspirou e disse para se concentrar na missão. Eles continuaram rastejando pelo tubo de ventilação. Vicky olhou para baixo e viu várias pessoas, incluindo as namoradas amarradas, sentadas, mas aparentemente sem ferimentos. Ela sussurrou animada. Achei as meninas! O protagonista tentou olhar, curioso, mas Vicky o repreendeu com desgosto. Para de olhar, você está me irritando. Yuri se deitou ao lado dela, desconfortável com o espaço apertado. Enquanto isso, debaixo, Alejandro observava os reféns. Ele comentou para Lily que planejou tudo de forma que ela viesse até ele, e notou que a garota trouxe alguém junto. Alejandro, com raiva, perguntou se Lizzie era filha de Benjamin Springfield e disse que pedia desculpas por envolvê-la em situações perigosas. Lizzie se sentou no chão, ao lado de Benji, surpresa com a forma direta como o líder dos terroristas falava com eles. Ele prometeu deixá-la ir sã e salva quando tudo terminasse, algo que deixou Lizzie intrigada. Benji explicou que da última vez eles conseguiram enfrentar Alejandro por conta própria, mas reforçou que precisariam agir com cuidado desta vez. Lizzie, irritada, perguntou por que estava sendo acusada agora, e Benji respondeu firme: se você
você tivesse vindo sozinha, os terroristas já teriam atacado há muito tempo. Lizzie se virou para a mercenária e gritou para ela calar a boca, ainda tentando processar a situação. Depois, olhou para Alejandro e perguntou com raiva: "O que ele quer de mim?" Alejandro apenas observou, entendendo que Lizzie e Benji eram mais do que simples reféns. Eles eram peças em um jogo de negociação muito maior. Os protagonistas, acompanhados da namorada, perceberam que a situação estava ficando realmente crítica. Vicky percebeu que Alejandro queria negociar com o presidente, que agora estava inconsciente no chão. Ela se virou para o protagonista e perguntou com olhos arregalados: "Ele realmente quer que o presidente seja morto?" Vicky explicou que os terroristas poderiam contatar Madame. O protagonista, surpreso, ouviu que Elizabeth Springfield, a mãe de Lizzie, era praticamente a monarca do clã deles. Yuri sugeriu que avisassem Madame o mais rápido possível, mas Vicky interrompeu dizendo que já poderia ser tarde demais. "Se a mãe de Lizzie soubesse disso, seria mais fácil resolver", comentou o mercenário. Yuri franziu o senho, desconfiado da gravidade da situação. Lizzie, com determinação, se dirigiu a Alejandro e perguntou diretamente: "O que você quer de mim?" O líder se ajoelhou levemente e respondeu de forma séria: "Não há segredos aqui. É justo que eu explique tudo." Alejandro explicou que queria que Victoria White fosse devolvida ao clã deles. Yuri e Lizzie ficaram surpresos. O protagonista não conseguia entender por que Alejandro precisava justamente da mercenária Victoria. Victoria, preocupada, não escondia sua apreensão. Alejandro continuou, entregando-lhe uma nova missão. Ela precisaria se aproximar do homem e extrair informações importantes. Ele lhe entregou documentos e enfatizou severamente: fracasso não é uma opção. O protagonista observava a mercenária receber as instruções. Alejandro, então, se dirigiu diretamente a ela, apresentando-se. "É um prazer conhecê-la. Você é a novata que se juntou a nós, não é? Qual é o seu nome?" A mercenária se levantou, lembrando-se de algo sobre si mesma, enquanto o protagonista, em um sussurro, chamava a sua namorada. Yuri percebeu que ela parecia triste e perguntou com preocupação. A garota respondeu sem desviar o olhar dos documentos que segurava. O rapaz sorriu e disse que ela estava bem. O protagonista sussurrou para a garota que eles estavam seguros, mas os amigos não. Vicky ficou preocupada. Sabia que precisava ajudar quem estava em perigo. Enquanto isso, os militantes mantinham os mercenários na mira de uma arma. Yuri olhou para Vicky e disse que precisavam agir rápido. Alejandro falou sério. Queria trocar Vicky por Victoria. Lizzie, curiosa, perguntou ao líder o que ele pretendia fazer com a garota. Alejandro exigiu a Vicky. O líder lançou um olhar de desagrado para Vicky e ela explicou que não sabia do que estavam falando. Alejandro, severo, disse que Vicky claramente queria voltar para ele. Benji, sem paciência, interrompeu: "Fale direito." O mercenário explicou que eles não tinham levado Victoria. Ela própria tinha ido até eles. O líder, confuso, perguntou quem era aquela garota animada. Lizzie sorriu e explicou que Benji sabia mais do que ela. Alejandro, percebendo a situação, concluiu que Benji era o assistente do líder da seita de assassinos de aluguel. Enquanto isso, o protagonista e sua namorada ouviam cada palavra. Yuri percebeu algo. Vicky tinha fugido de Alejandro sozinha. O protagonista entendeu o comportamento estranho dela antes. Vicky contou que tudo vinha de um segredo antigo. Ela já havia se revelado a Alejandro como espiã de sua própria organização. Vicky explicou que se infiltrou na organização ainda criança e manteve sua identidade escondida por anos. Ela decidiu se entregar a Alejandro, mas ele ainda não a aceitava. Com isso, ela não pôde voltar para sua antiga organização e acabou completamente sozinha. Agora precisava encontrar um novo caminho, uma nova equipe, e de repente surgiu uma chance inesperada. O presidente da organização de assassinos de aluguel decidiu aceitá-la. O protagonista finalmente entendeu por que Alejandro reagiu tão cruelmente. Benji explicou ao líder que Victoria confiava nele e havia revelado sua verdadeira identidade, algo que Alejandro rejeitou com desgosto. O homem ficou furioso. O líder perdeu totalmente a paciência e gritou com a garota, quase atirando nela sem nem pensar. Alejandro, empolgado, disse que não tinha expulsado Victoria e perguntou ao mercenário como ela ousava falar um absurdo daqueles. O mercenário, com raiva, disse que nunca esqueceu a confissão de Vicky, que havia revelado sua identidade a Alejandro. Isso significava que ela confiava nele como se fosse um pai. Alejandro, curioso, perguntou a Benji se Vicky realmente o tomava por tolo. Yuri ouviu cada palavra, fascinado. Alejandro gritou ainda mais alto, declarando que sabia perfeitamente que Vicky era uma espiã. Ele levantou a bengala, apontando direto para ela.
ela. Benji ficou assustado. Vicky percebeu que estava prestes a ser atacada. O líder segurava firme a arma e parecia prestes a revelar o segredo que Victoria tinha contado. Então, um barulho enorme ecoou. Vicky e Lizzie caíram do cano de ventilação. Benji e o líder se viraram, chocados, sem entender o que tinha acontecido. Lizzie e Benji ficaram tensos e em silêncio. Alejandro olhou confuso, sem acreditar em quem havia acabado de aparecer. O líder reconheceu imediatamente a garota que tinha caído. Era Victoria. O protagonista estava logo abaixo dela, surpreso com a cena. Todos os terroristas e mercenários ficaram boquiabertos ao ver Vicky e Yuri ali. As meninas também ficaram sem entender como seus amigos tinham caído de repente. Benji percebeu que o protagonista e sua amiga estavam observando tudo. Vicky gritou alto para ele, que ficou envergonhado. Yuri se deitou, olhando timidamente para as pernas da namorada. Lizzie, por outro lado, estava furiosa. Vicky explicou que tudo tinha sido um acidente e pediu para a amiga se acalmar. O líder, completamente irritado, não conseguia entender de onde eles tinham surgido. Alejandro, gritando, perguntou a Victoria por que ela tinha aparecido ali e lembrou suas próprias palavras, apontando para o homem com raiva. Ele mandou que levassem a garota com ele, mas Vicky, cheia de raiva, respondeu na hora. Não falaria bobagem nenhuma. Ela lembrou Alejandro do choque que ele teve naquele dia e de como reagiu às suas palavras. A tensão explodiu no ar. Victoria lembrou Alejandro que ele a havia abandonado antes e agora queria tê-la de volta. Ele tentou se justificar, dizendo que tudo tinha sido um mal-entendido, que na hora estava chocado e não sabia como agir. Alejandro explicou que tentou conter suas emoções, mas estava feliz, o que deixou mercenários e Victoria igualmente surpresos. Yuri estava ao lado dela, observando cada reação. Vicky, furiosa, segurou as roupas do líder e gritou para ele não se aproximar. Alejandro, com um sorriso meio dramático, disse que aquilo parecia um drama familiar de cabeças duras e exigiu que ela voltasse para ele. Vicky respondeu firme, não voltaria para alguém tão fraco. O mercenário, irritado, perguntou se Alejandro sabia o quanto ela havia sofrido depois daquele incidente. Vicky explicou que agora ela escolhia onde ficar. Alejandro, tentando manter a calma, perguntou se ela realmente queria ficar com os mercenários de Springfield. Vicky gritou, mostrando claramente sua decisão, e puxou o protagonista para si. Victoria, decidida, também gritou para Alejandro que não ficaria com ele. Lizzie ficou chocada com a cena, e Vicky surpreendeu a todos. Beijou o protagonista de forma inesperada. Yuri e todos ao redor ficaram boquiabertos, sem acreditar na coragem dela. Depois do beijo, Vicky segurou firme o protagonista e explicou para todos que tinha decidido ficar com ele. As meninas ficaram de boca aberta, olhando para Vicky admiradas. Ela disse a Alejandro que era tarde demais para voltar atrás. O líder ficou furioso, apertando a bengala com raiva e começou a dar ordens e atirar para todos os lados, gritando que não podia aceitar a decisão dela. Lizzie ficou ainda mais surpresa e confusa com a raiva do homem. O protagonista percebeu que os militantes estavam distraídos. Era hora de agir. Yuri correu em direção aos terroristas e o protagonista começou a desamarrar os prisioneiros. Todos ficaram chocados com a ousadia dos jovens. Alejandro, desesperado, gritou que não podia acreditar que Vicky tivesse se apaixonado por outro. Benji olhou para o líder e disse que entendia seus sentimentos. Mas a mercenária não esperou. Atingiu Alejandro com toda a força, gritando que ele precisava dar um tempo de sua histeria. Alejandro, irritado e frustrado, percebeu que não conseguiria trazer Vicky de volta. Benji, satisfeita, pensou consigo mesma que o plano do homem tinha falhado. Ela refletiu que talvez por um momento Alejandro tivesse começado a ver Victoria como uma filha. Ao mesmo tempo, Benji viu Lizzie correndo em direção ao namorado, toda irritada, mas determinada. Lizzie agarrou Victoria com força, enquanto Yuri, assustado, observava de perto. Benji assistiu, alegre, enquanto Lizzie finalmente se aproximava do namorado. De repente, a mercenária começou a se emocionar. Ela percebeu que o protagonista tinha vindo para salvá-los. Lizzie, naquele momento, parecia querer beijar o namorado. Benji pensou consigo mesma que o protagonista não era o alvo. As balas estavam voando por todos os lados e achou incrível a coragem dele de se colocar à frente de todos. Enquanto isso, uma garota conhecida chegava à cidade, viajando com sua mala. Um estranho de capuz preto observava atentamente uma fotografia dela. A garota viu a imagem do protagonista e analisou cada detalhe. Ela entrou pelos portões da escola lembrando do protagonista e do relacionamento complicado que ele tinha, ou melhor, que eles não conseguiam nem
expressar o que sentiam um pelo outro. A garota ficou irritada por tudo o que tinha acontecido e decidiu que faria de tudo para que aquela situação nunca mais se repetisse. Ela carregava uma arma e queria ficar mais forte. Determinada, pensou consigo mesma que conseguiria resolver o problema do relacionamento deles. Enquanto isso, o protagonista estava com suas namoradas e respirou aliviado. Ele disse a todas que aquela situação poderia ter terminado muito mal, mas que graças à coragem de todos, eles conseguiram sair dela. Bendy contou para todo mundo que quase tiveram suas identidades descobertas, mas de algum jeito escaparam sem problemas. O mercenário olhou para o protagonista e soltou o curioso. Você faz ideia de quantos anos ela tem? Yuri, cheio de atenção, abriu a porta do armário tentando entender a situação. Bendy comentou que naquela época a garota deveria ter enfrentado Alejandro de frente. O protagonista notou algumas coisas na gaveta da escola e no meio delas, um recado que apareceu do nada. Yuri espiou a caixa de correio e ficou com cara de quem viu um fantasma. Ele não fazia ideia de quem poderia ter deixado aquilo ali. Suspeitou que tivesse sido alguma das garotas. Irritado, o protagonista se aproximou da caixa pensando no que fazer. Yuri, observando, concluiu que Bendy nunca faria algo tão suspeito. O mercenário, sério, questionou o protagonista sobre o comportamento estranho dele. Yuri, sem saber o que dizer, olhou para a amiga e perguntou o que tudo aquilo significava. O mercenário, já irritado, disse que aquela reação só deixava tudo mais suspeito ainda. Enquanto isso, Lizzie ficou de olho na amiga e começou a suspeitar de algo também. Na sala de aula, Yuri se sentou tranquilo, aproveitando que tinha um tempo sozinho, enquanto o protagonista permanecia em silêncio, perdido em seus pensamentos. Seus amigos decidiram ir à loja, deixando o clima mais leve. O protagonista pegou a carta de amor e resolveu ler na hora. A namorada se aproximou e chamou seu nome, deixando ele meio sem jeito. Lizzie, animada, perguntou à amiga o que ele estava olhando com tanta atenção. Yuri, sem jeito, respondeu que não era nada. A namorada se aproximou ainda mais, dizendo que sabia que ele tinha seus motivos e que não ia pressionar. Lizzie lembrou o protagonista que eles tinham prometido resolver as coisas juntos. Ela reforçou que ele precisava compreender tudo antes de qualquer decisão. O protagonista sorriu por dentro e prometeu que, quando entendesse, conversaria com ela sobre tudo. Yuri ficou quieto, só observando, admirando a namorada. A garota então se afastou, dizendo que eles se veriam mais tarde, deixando um clima leve depois de tanta confusão. Lizzie percebeu que o protagonista estava escondendo algo dela. Yuri, nervoso, segurava uma carta comprida debaixo da mesa, esperando a namorada se afastar. O protagonista ficou sozinho na própria mesa, mergulhado em pensamentos. Enquanto isso, Yuri caminhava pela rua com as amigas. Bendy, curiosa, perguntou o que estava acontecendo. Lizzie comentou que nunca contou nada para ninguém quando era criança. Bendy franziu a testa, chocada. Será que ela realmente planejava transformar a própria filha em uma assassina? Yuri ouvia tudo, atento. De repente, o protagonista parou no caminho. Ele segurava uma mensagem misteriosa e parecia querer mostrar algo à namorada. As garotas se aproximaram, curiosas. Ele explicou que havia encontrado a carta de amor naquela manhã, algo totalmente inesperado. Mas antes que pudessem reagir, ele notou alguém estranho se aproximando. Uma garota misteriosa caminhava em direção a ele pela estrada. Yuri percebeu e começou a reconhecê-la. As amigas perguntaram o que ele ia fazer, mas a garota se adiantou. Você precisa terminar de falar. Ela olhou nos olhos e perguntou provocadora. Você ainda é tão tímido? Bendy e Lizzie ficaram boquiabertas. Quem era aquela estranha que aparecera do nada? A garota encarou o protagonista com um olhar intenso e ameaçador, dizendo que ele precisava voltar. Yuri mal conseguia acreditar no que via. A namorada gritou para o protagonista que ele não conseguiria lidar com aquela situação. A estranha, cheia de energia, empurrou Lizzie com força, fazendo-a cair no chão. Lizzie olhou para a rival com raiva, tentando reagir, mas a garota já se lançou sobre ela, gritando que ousava levantar a mão contra ela. Yuri e o mercenário ficaram completamente chocados e assustados, sem saber o que fazer. O Dai se defendeu rapidamente com a espada, os olhos cheios de raiva. Ela gritou que só tinha negócios a tratar com Yuri e mandou Lizzie ficar longe.
Com voz firme, avisou que não era tão simples quanto parecia e aconselhou Lizzie a recuar. Benji, assustada, comentou ao protagonista que Lizzie não conseguiria ajudar ali. O mercenário explicou que Lizzie havia sido treinada apenas para eliminar alvos específicos. Benji comentou que a estranha era realmente muito forte, mas o mercenário ponderou que o Dai não parecia querer matar ninguém. Olhos fixos no protagonista, o Dai disse que precisavam voltar ao que estavam discutindo. Yuri, ainda meio nervoso, perguntou: quem é ela? A garota o encarou e, com um sorriso, questionou se ele tinha realmente lido as cartas dela. Yuri segurava a carta, estudando cada palavra. Benji olhou surpresa para o protagonista, percebendo a tensão. O Dai comentou que ele não tinha mudado nada desde antes. Ela disse que ele ainda era o mesmo de sempre e que, como ela, poderia ir muito longe. Yuri, curioso, perguntou o nome dela. O Dai respondeu firme: sou eu, o Dai. Ela lembrou que havia fugido dele por causa da obediência e que nunca se esqueceu daquele dia. Com um gesto dramático, o Dai cravou a espada no chão à frente de todos. Ela explicou que decidiu se tornar mais forte por conta própria, em vez de depender dele. Depois, estendeu a mão e disse que agora era hora de retomar o relacionamento que deveriam ter. O protagonista ficou chocado, olhando para ela com desconfiança. Benji, petrificada, correu até o Dai para intervir, mas a mercenária respondeu que havia hora e lugar para tudo e que deveria ter pedido permissão antes. Benji questionou se aquilo era certo. De repente, o Dai sacou a espada com força e acertou Benji, perfurando-a levemente. Com um sorriso confiante, o Dai disse que estava esperando por aquele momento e que havia se dedicado muito para chegar ali. Ela deixou claro ao protagonista que não seria mais enganada, que não sucumbiria à despretensão de ninguém. Benji estava caída no chão, exausta. O Dai encarou o protagonista e disse firme que não tinha vindo para fazer acordos ou confissões. Ela e Yuri já haviam perdido essa chance há 2 anos. Yuri olhou com medo e surpresa. Sem perder tempo, ele correu com suas namoradas para casa e abriu a porta pelo interfone, tentando se proteger. Lizzie, ainda ofegante, perguntou o que estava acontecendo, mas o Dai surgiu do nada e começou uma briga imediatamente. Ela era incrivelmente forte, mas não se tratava de uma assassina de aluguel. Lizzie, confusa, perguntou de onde tinha surgido aquela garota misteriosa. O protagonista ficou desconfiado e decidiu contar toda a verdade. Yuri explicou às meninas que sempre fora muito indeciso. Ele revelou que conhecia o Dai desde o ensino médio e que tinha um bom relacionamento há anos, mais de 3 anos. Benji ficou irritada com a história e comentou que achava tudo muito Benji. O protagonista se sentiu mal, sem entender por que ela não gostava do relato. Vicky explicou que ele não compreendia os sentimentos da namorada e que a raiva feminina muitas vezes é diferente da masculina. Benji, frustrada, gritou adeus para o protagonista, culpando-o por toda a confusão. Lizzie, atenta, observava tudo em silêncio. Então, Lizzie perguntou, diretamente, se o protagonista tinha sentimentos pela namorada de Udahi. Yuri respondeu animado que ele era tão tímido que nem imaginava que alguém pudesse gostar dele. O protagonista pensou em contar algo importante à namorada, mas o momento foi interrompido. Uma sirene alta começou a tocar na casa, deixando todos em alerta. Pelas câmeras de segurança, viram que Udahi havia conseguido furar a cerca. Lizzie ficou surpresa com tanto equipamento de vigilância. O protagonista lembrou que estavam na casa de um verdadeiro matador de aluguel. Vicky, furiosa, gritou que não toleraria a invasão. Enquanto isso, a empregada correu o mais rápido que pôde, avisando aos amigos para ficarem parados. Mas Udahi agarrou a empregada, mostrando força e determinação. O protagonista gritou, prevendo o que aconteceria. Yuri pensou consigo mesmo que Vicky jamais conseguiria enfrentar aquele oponente. Udahi, cheia de raiva, gritou para o protagonista sair imediatamente, deixando todos em choque e tensão máxima. Dahi encarou o protagonista e disse que tudo aquilo dizia respeito só a eles. Ela deixou claro que Yuri não podia mais fugir ou se esconder. Depois, olhou firme para o rapaz e afirmou que ele tinha que entender que a culpa de tudo era dele. Lizzie, furiosa, não gostou do que ouviu. Ela se aproximou de Dahi, gritando que a garota tinha surgido do nada e que não queria ouvir sermões. Apontou o dedo severamente e chamou Dahi de egocêntrica. Dahi apenas sorriu.
dizendo que não tinha mais nada a acrescentar e que terceiros deveriam ficar longe. Lizzie a encarrou firmemente e explicou que tinha uma relação especial com Yuri. Darry respondeu com calma que não conhecia a verdadeira identidade de Yuri. Então, começou a contar todos os detalhes. Uma amiga comentou que o protagonista sempre foi muito indeciso, nunca tomava decisões sozinho e raramente fazia algo por vontade própria. Daí, surpresa, perguntou se Daí havia confessado algo primeiro ao protagonista. Daí explicou que Yuri não a escolheu porque gostava dela. Na verdade, ele começou a namorar a namorada porque ela o escolheu primeiro. O protagonista ficou chateado, percebendo que precisaria esclarecer tudo para a namorada. Lizzie, irritada, observava enquanto ele se aproximava e colocava a mão no ombro da namorada. Ela se virou, surpresa, e Yuri respondeu tristemente que Daí estava completamente certo. O protagonista olhou para a garota com tristeza e disse que tudo tinha acontecido por culpa dele. Lizzie, ansiosa, observava a cada movimento. Ele tentou explicar que precisava decidir tudo sozinho, dirigindo-se a Daí com determinação. Lizzie correu atrás, preocupada, enquanto ele afirmava que precisava agir por conta própria. Yuri refletiu que devia ter esclarecido o mal-entendido imediatamente. Daí, surpresa, não entendia como ele poderia explicar aquilo. Então, deu um sorriso malicioso e encarou o protagonista achando graça da situação. Ela riu alto, de forma irritante, se divertindo com o comportamento dele. Daí explicou que ele sempre tentava contornar os problemas sozinho e perguntou com raiva como ele pretendia lidar com aquela situação. De repente, ela chutou o chão com força, rachaduras apareceram e ela gritou que não permitiria que aquilo acontecesse de novo. Com voz firme, decretou que faria o protagonista aceitá-la. A namorada correu em disparada em direção ao protagonista, brandindo um pedaço de pau. Yuri, porém, permaneceu calmo, encarando a arma à sua frente sem medo. Daí balançava bastão com força, tentando acertá-lo, mas o protagonista conseguiu pular para o lado a tempo. A garota ficou surpresa. Não conseguia entender como ele conseguia se esquivar tão rápido e silenciosamente. Muito irritada, continuou atacando em todas as direções. O protagonista se esquivava com dificuldades, mas conseguia escapar dos golpes. Daí gritou, dizendo que só tinha tido sorte. Lizzie ficou boquiaberta, notando que o amigo parecia ter desenvolvido um talento natural. Benji comentou alegremente que Yuri tinha o tipo de habilidade que pessoas como ela precisavam. De repente, o protagonista tropeçou e quase caiu para trás. As meninas assistiam, tensas, enquanto ele se levantava e continuava esquivando-se dos golpes. Lizzie estava preocupada, mas Benji garantiu que ele estava completamente bem. O mercenário analisava a cena, percebendo que o rapaz estava ficando cada vez mais nervoso, mas ainda ágil. Daí observava, incrédula. Lembrava-se de quando ele era completamente diferente, indeciso e hesitante. Agora, ele se movia com confiança e rapidez. Ela balançou a bengala com toda a força, pronta para esmagá-lo, mas o protagonista permanecia firme. A briga finalmente chegou ao fim. Yuri estava deitado no chão, exausto, e Daí, sentada ao lado, também respirava fundo. O protagonista perguntou se já era suficiente. Daí respondeu que poderia continuar o quanto quisesse, mas ele a lembrou do erro que havia cometido 2 anos antes. O protagonista colocou as mãos nos ombros da garota e disse que precisava assumir a responsabilidade por aquilo. Yuri olhou para Daí e, com um sorriso, disse que agora ia dizer o que deveria ter dito antes. Ele se aproximou da namorada e falou com sinceridade. Seria melhor continuarem amigos. Daí ficou surpresa, sem entender o que havia acontecido com o amigo. Decidiu não lutar mais e jogou a arma no chão, exausta. Lizzie e Benji ficaram maravilhadas, olhando para ela e para o protagonista com admiração. Daí percebeu que o comportamento do protagonista provavelmente estava sendo influenciado pela namorada. Ela suspirou, se virou e finalmente relaxou, impressionada com a mudança dele. Lizzie se levantou, o ódio estampado no rosto. Ela olhou para Dai, furiosa, percebendo que a amiga estava completamente imersa em seus próprios pensamentos. Dai cobriu o rosto com as mãos, sentindo que Lizzie havia mudado muito ultimamente. Yuri se aproximou, surpreso, chamando a namorada pelo nome. De repente, ela balançou a mão e acertou o rosto dele com força, como se dissesse sem palavras tudo o que sentia. Dai comentou, surpreso, que ele havia se esforçado muito. A namorada explicou que se ele tivesse sido mais sincero desde o início, tudo teria se resolvido facilmente. Lizzie observava
escutava atentamente, absorvendo cada palavra. Dai então disse ao protagonista que ele finalmente havia se tornado humano, mas logo acrescentou, com desgraça, que ele não lhe pertencia mais. Mais tarde, à noite, o protagonista relaxava em casa com as amigas. Benji abriu a porta do quarto, observando-o com atenção. O mercenário notou que Yuri parecia um garoto comum, dormindo tranquilamente, e comentou animado sobre as habilidades raras que ele possuía. Benji ligou para alguém pedindo ajuda e avisou que se atrasassem tudo se tornaria um grande problema. Enquanto isso, Yuri estava sentado na varanda, conversando com as amigas sobre a excursão escolar. Ele bebia suco, ouvindo a conversa com atenção. Lizzie comentou, desconfiada, que uma excursão naquele horário parecia suspeito. Benji respondeu, animada, que aquele era o momento certo, e comentou maliciosamente que a escola havia sofrido um ataque terrorista recentemente. Lizzie ficou furiosa e gritou que não perdoaria nenhuma besteira. Benji, com astúcia, garantiu que não faria nada durante a excursão, tranquilizando todos. O protagonista ouviu cada palavra, comovido com o cuidado deles. Mas Yuri continuava preocupado, cauteloso e assustado. Ele apontou para o vidro da porta, chamando a atenção das amigas. Havia alguém do lado de fora. Dai se aproximou do vidro, observando atentamente, chamando o protagonista pelo nome. Yuri e as meninas ficaram surpresos, sem entender quem poderia estar ali, nem o que aquela visita significaria. Dai ficou perto do vidro, olhando para o protagonista com um olhar intenso e quase amoroso. Ele, confuso, apontou o dedo para ela, sem entender direito o que estava acontecendo. Dai percebeu e apontou de volta, como se estivesse atirando nele com os olhos. Lizzie, furiosa, correu e chutou a porta com força, gritando para Dai sair dali. A garota, calma, perguntou o que Lizzie estava fazendo e explicou com um sorriso que havia sido transferida para a escola justamente para ver o protagonista. Acrescentou que Yuri havia mudado muito ultimamente. Lizzie observava Dai com atenção e ódio. Dai acelerou, correndo pela escola, e gritou que ela e o protagonista agora eram pessoas diferentes. Lizzie, irritada, bateu na garota por trás, pedindo para ela parar de se meter nos relacionamentos dos outros. Dai se virou e, com firmeza, disse que Lizzie estava sem lógica e ainda perguntou por que ela não afastava Benji, sempre ao lado delas. Lizzie retrucou que manter Benji por perto só aumentava sua própria atratividade. Dai respondeu severa para que Lizzie não falasse bobagens e prestasse atenção na aula. O sinal da escola tocou, e Dai acenou para o protagonista e suas amigas, mostrando que ainda tinha controle da situação. Dai olhou para Lizzie, afirmando que ela não era nada simples e que lhe faltava feminilidade. Parada perto da porta, ela acenou mais uma vez e se afastou com elegância. O protagonista e as amigas a observavam surpresos, enquanto Benji sentava, pensativa, e refletia sobre tudo o que tinha acontecido. O mercenário, animado, percebeu que a excursão escolar prometia ser um verdadeiro inferno para o protagonista. Quando o grupo chegou ao grande prédio do aeroporto, Yuri estava animado por finalmente chegar o dia da viagem, mas logo teve um problema sério no primeiro dia da excursão. Ele sentiu desconforto no corpo e correu para o banheiro se aliviar rapidamente. O protagonista ficou sozinho na cabine, frustrado e irritado consigo mesmo, sem entender por que sempre acabava se metendo em situações complicadas. O protagonista percebeu que tinha comido algo errado. Enquanto lembrava do café da manhã com as amigas, ele se lembrava nitidamente do prato cheio de arroz branco. De repente, caiu a ficha. Benji havia colocado algo na comida dele. Agora, ele se sentia mal por culpa do mercenário. Yuri ficou furioso, entendendo que tudo fazia parte de um plano. Benji queria fazê-lo perder o avião e, consequentemente, a excursão escolar. Irritado, ele começou a se mexer, tentando sair da cabine, enquanto desenrolava um papel com raiva. Com toda a força, Yuri abriu a porta da cabine. Olhou para a passagem. O avião partia às 11h05 e ele percebeu, horrorizado, que já eram 11h03. Com a adrenalina correndo, correu pelos corredores do aeroporto, tentando não perder o voo. Uma funcionária gritou para ele se apressar e ele acelerou ainda mais. No último instante, Yuri chegou ao avião, pulou a bordo e sentou-se, aliviado. Consegui, disse para si mesmo e respirando fundo. Imediatamente, quis contar a Lizzie a boa notícia, gritando para ela que tinha vencido o plano de Benji. Mas a tranquilidade durou pouco. Olhando ao redor, Yuri percebeu que estava sozinho no avião. Benji, no beliche acima, olhou para ele com raiva e disse que ainda não tinha terminado. A mercenária estava pronta para agir e segurava uma faca, preparada para impedir que ele escapasse. De repente, Dai apareceu do nada e atacou Benji com toda a força. O mercenário voou para longe dentro da cabine. O protagonista ficou boquiaberto. Dai, observando a cena, comentou que não poderia ver outros passageiros no avião naquele momento. A situação tinha virado um caos total. O mercenário ficou visivelmente surpreso e um arrepio de raiva percorreu seu corpo
ao ver a garota que acabara de aparecer. Bendy, com um olhar severo, não escondeu sua irritação e perguntou como ela tinha conseguido entrar ali. A garota respondeu com firmeza e um toque de ameaça na voz. Seu nome era Dai. Ela então se virou para Dai, questionando de maneira desdenhosa como tinha conseguido chegar ao avião. Enquanto isso, a namorada do protagonista começou a segui-lo, mesmo ele ainda estando preso no banheiro. Daí, com os olhos brilhando de raiva, gritou que queria Yuri só pra ela. O mercenário, surpreso com a ousadia, tentou intervir, alertando que ela estava falando demais. O protagonista observava, atônito, tentando processar a situação enquanto as meninas ao redor se preparavam para o confronto. Bendy avançou contra sua oponente com velocidade e força, e logo começou uma batalha desesperada entre as namoradas. Cada uma usava armas diferentes, completamente concentradas em se enfrentar, sem notar mais nada ao redor. O protagonista, sem acreditar, via diante de si a intensidade da luta. De repente, Dai, em um impulso, apertou um botão no manche do avião e quebrou o painel de controle. Um choque percorreu a cabine. As luzes desapareceram por um instante e o avião perdeu parte do controle. O caos tomou conta. Passageiros gritaram, alguns olhavam entre si, assustados, outros em choque. O sistema danificado fez a aeronave começar a cair. Lizzie, que ainda estava no chão do aeroporto, percebeu que não teria tempo de embarcar. Assustada, a garota olhou em volta, pensando no protagonista e no que poderia estar acontecendo. Enquanto isso, Vicky falava ao telefone, tentando manter a calma. Ela dizia que o presidente nem sequer cogitava desistir e que não tinha nada a ver com a situação. Lizzie pediu à amiga que viesse ajudá-la e, após uma longa conversa, Vicky confirmou que chegaria em breve. No avião, o protagonista e suas namoradas caíam de grande altura, sentindo o coração disparar. O sistema de piloto automático falhara e o alerta de pouso de emergência piscava em vermelho ao redor da cabine. Yuri, pressionando-se contra a namorada, tentava conter o medo. Ele não conseguia entender por que tudo estava acontecendo dessa forma e uma sensação de desespero tomou conta de todos na aeronave. O avião continuava a despencar de uma altura assustadora, deixando uma enorme trilha de fumaça subir para o céu. Finalmente, ele caiu em uma ilha perdida no meio do oceano. Surpreendentemente, todos conseguiram sair vivos. O protagonista, ainda ofegante, olhou ao redor e disse que mal podia acreditar que tinham sobrevivido. A namorada, tentando manter a calma, explicou que aquilo foi um pouso de emergência, não um acidente. Yuri, perplexo, perguntou: onde exatamente a gente caiu? Bendy, com um sorriso irônico e raiva contida, confirmou que ele estava certo. A mercenária explicou aos outros que estavam em uma terra de orgulho do clã e que ali havia apenas um único sobrevivente capaz de escapar. O mercenário, furioso, informou que tinham acabado na Ilha dos Jogos Vorazes. Bendy, com os olhos faiscando de raiva, completou: hoje, assassinos profissionais comandam o treinamento como se fosse uma batalha real. Yuri estremeceu, assustado ao ouvir aquelas palavras. De repente, a garota sacou uma faca e, com raiva, avisou ao rapaz que os outros mercenários não conseguiriam alcançá-los. Bendy virou-se para o protagonista e gritou com fúria: você vai morrer nas minhas mãos. Nesse instante, as roupas da garota se abriram. Daí, com desgosto, murmurou que nem ela mesma havia esperado aquilo.